Braga Neto impediu demissão, que eu vazei pra chamar a atenção. Emburrei, pedi pra xingar, até isto já prefere o Mourão. Mês passado eu falei na TV, qual o problema de pobre morrer? Na sequência bateram panela e gritaram, meu Deus, volta PT? Volta PT? Volta PT? Peguei recado com a Michelle, vou indicar o Osmar Trevas. Ui, sentiu, não pode ficar mandeta. Ui, sentiu, não pode ficar mandeta. Ui, sentiu, não pode ficar mandeta. Peguei recado com a Michelle, vou indicar o Osmar Trevas. Ui, sentiu, não pode ficar mandeta. Ui, sentiu, não pode ficar mandeta. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, cara, não tá tudo bem. Eu tô aqui com uma vontade enorme de matar os meus vizinhos, porque é isso que o isolamento social faz com a gente. A gente pode se amar em casa, mas eu quero que os meus vizinhos peguem fogo. Caraca, como muda de uma semana pra outra, hein, cara? Semana passada eu tava feliz com eles, cara. É, cara, 7 dias faz isso com a pessoa. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Tudo bom, salve, salve, bom momento aí pros nossos ouvintos e ouvintas. E eu quero dizer que eu só saio dessa gravação demitido ou morto. Muito bom, cara. Então vamos seguir aqui também a apresentação, porque temos dois convidados de peso hoje aqui no Midcast Política. Temos a honra de receber novamente a entidade, o movimento Jair Me Arrependi. Tudo bem? Não, tá tudo péssimo. Tá todo mundo fora da quarentena, vai um monte de gente morrer. E é isso. Não tem mais o que fazer. Naquela animação Desculpa, bacana. eu vou trazer péssimas notícias. Eu só venho aqui pra trazer péssima notícia. Clima lá no alto, né, cara? E fechando aqui o nosso quinteto de hoje, ele que é o especialista em comunicação muito violenta, diretamente do Braincast, Marco Melo. Tudo bem, Marco? Salve, rapaziada. Bem, não tá, né? O meu companheiro Jair me falou aí, já falou aí. Vai morrer todo mundo, tá todo mundo na rua. Bonecão, fazendo piquenique no parque, Cooper na ciclovia, rolezinho de bike. Vai se fuder. Tá todo mundo se achando os Bolsonaro, que todo mundo pega corona do lado dele, ele não pega. Tá todo mundo se achando o Bruce Willis corpo fechado. Tá, bicho, tem que ficar dentro de casa. Todo mundo atleta, né, cara? Todo mundo tem histórico de atleta agora, pode ser agora. Não é atleta. Ninguém fazia esporte. Atleta. Mas ninguém fazia esporte na rua, ninguém saía pra correr. Agora não, todo mundo é corredor, maratonista, eu preciso sair pra correr pra manter o meu físico. Os caras eram só coxinha dentro de casa, Coca-Cola, e agora não, preciso sair, estou pirando. Ai meu Deus, se eu não sair, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Você vai pegar corona e vai matar tua avó, seu filho da puta. O cachorro que nunca saía pra ver a rua, agora vai fazer cocô 5 vezes no dia que o desgraçado leva o cachorro pra passear. Ai, meu cachorro tá muito triste dentro de casa. Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline, informando que estamos gravando diretamente do dia 7 de abril de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se está chegando aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em blocos temáticos. Temos o Polêmicas, Piadas e Tretas, dependendo da semana tem um Pega Fogo Cabaré, eventualmente a atualização da lista de comunistas e o Momento Carluxo, além da poesia da semana. E sempre encerrando, tem a parte que todo mundo acha chato. Mas, não menos importante, temos aqui o nosso Momento Vira-Casacas, onde mandamos salves, beijos e somos abraçados e mandamos abraços para os nossos queridos 10 ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de 1,5 metro. Bom, vamos começar então aqui pela Ada Cristina, que mandou abraços virtuais aqui para todos nós, sintam-se então abraçados pela Ada Cristina. Tem também um salve para o Clériston Costa. A Lívia Santos também mandou um abraço aqui pra gente, muito obrigado, Lívia. E tem também aqui um salve da Alex Melo, que mandou um salve para a musa Jair Me Arrependi e disse que gosta muito aqui do Midcast. Ela fala diretamente de Fortaleza. Jair, agora com você aí, segue a lista, por favor, pra gente. Para mandar uma cotovelada amigável para o Denis Almeida,
seja lá o que for, uma cotovelada amigável, não sei o que é. Um beijo pro Pedro Azevedo, tá? Um beijo aqui pro Pedro Azevedo. Eu sou uma pessoa com talento zero pra Xuxa. Eu já falei isso no último. A rainha louca da quarentena, Silvia Suspense, eu lembro dela. Um beijo. De quarentena no Jornal Azul, Ayan... Misericórdia, que nome é esse? Ayan Ariel. Isso aí, Ayan Ariel, alguma coisa. Pedir um salve para todos os colegas jornalistas do Brasil e um vai tomar no cu para o cabotador de Celta que está na presidência. Muito bom isso daí, cabotador de Celta. Ok. Capotador de Celta, puta que pariu. Seguindo aqui, a Elis Regina pediu pra eu mandar um beijo pra amiga dela, Érica Campos, que diz que é minha fã. Não precisa, não tô acostumado ainda a ter fã, pelo amor de Deus, para com essa história. Érica Campos, um beijo pra você e pra Elis Regina também. Um salve pra Yali Alves. O Lucas Joseph pede um Alves aqui pro antigo supervisor Jeová Cordeiro, cujo nome parece piada, mas não é. Que é um bolsominion que lambe as bolas do Bozo e acha que a quarentena é inútil e todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, mas todo mundo vai morrer. Essa é que vai acontecer. E um beijo da Bolsonaro deu ré para o movimento Jair Me Arrependi. Vou mandar aqui um beijo para a mãe do Frederico, para a capixabíssima Lelê Riso, se não me engano é tricolor. Mandar um hang loose e um cumprimento Attack on Titan. E aí a Nação Otaku me esclareça depois, porque eu não tenho essas referências. Eu queria ter assistido Attack on Titan, mas eu não assisti. Fica um cumprimento Attack on Titan para o Lucas Plancos. E um beijo para sua Adelina, também fica um mistério, quem é Adelina, me respondam depois. E que o meu último salve, ele vai pro Luizito David, se não me falha a memória, Luizito David é palmeirense, então deve ter gostado da nossa paródia de abertura de hoje. Eu queria, seguindo aqui, pedir, por favor, para o Carlos Baldan que ele pare de implicar com o hábito de ouvir podcast da Cíntia de Paula, que é um hábito muito bonito. Inclusive, comece você também a ouvir podcast, Carlos Baldan. A Luane Porto pediu para lembrar que todo dia é dia, e como a Jaime está aqui, ela tem certeza que a gente não vai esquecer. Jaime, você sabe do que ela se refere? Todo dia é dia de quê? Não faço a menor ideia. Eita, também não. E por último, mas não menos importante, um salve pro Sbardeloto, que já tinha pedido ontem, mas pediu hoje de novo, então vou mandar 2 salves. Olha aí, hein, cara, privilégio. Vamos seguir então aqui, temos nome novo na lista atualizada de comunistas, esse nome que está aqui na pauta vai ser aceito hoje? Posso chamar a vinheta? Tem que aceitar. Porque chamaram não só de comunista, mas de comunista safado e ordinário. É verdade, cara. E você, Rodrigo, aceita então, cara? Cara, se tem, assim, cumpre pré-requisito, foi chamado de comunista por um bolsominion maluco, sabe? Tem vídeo comprovando aqui que ele deu um chega pra lá em alguém da família Bolsonaro, pra mim já conta. Assim, o Rodriguinho, ele tá se esforçando já faz um tempo, né? Pera aí, cara, deixa eu chamar a vinheta aqui, ó. Vem então, vinheta. Achei que você já tinha ido a vinheta, eu ouvi ela aqui, certeza que eu ouvi a vinheta. Vou começando então aqui a lista atualizada de comunistas. Rodrigo, por que o nosso querido camarada Maia está aqui hoje na lista? Porque o camarada Rodriguinho Maia, ele praticamente defendeu que a gente confisque todos os bens das grandes fortunas do Brasil, todos os milionários vão ter que pegar o seu dinheiro e fazer um pouquinho a mais para conter essa crise do coronavírus. Ele falou isso com uma expressão curta, muito direta, foi sintético, falou, eles podem fazer mais, bem na frente de uma entidade da família Bolsonaro. Então isso configura já uma característica comunista muito evidente, e o nosso pré-requisito aqui de ter um bolsominion maluco chamando de comunista foi cumprido, e ainda por cima comunista safado. Então eu aceito a indicação. Não, e o cara comentou numa enquete da Carla Zambelli dizendo que não sei porque ainda dou ideia para esse comunista safado e ordinário. Ele fala isso porque está com abstinência dos mensalões que recebia. Fora Maia, Dora Nhonho, fora Alcolumbre e Bolsonaro 2022. É esse o nível aí. Acho que é uma bela chancela para entrar aqui na lista. Marco e Jair, vocês concordam com isso? Vocês acham que camarada Maia está entrando aqui por méritos na lista de comunistas? Então, veja, uma pessoa que faz o Carlos chamar ela de gorda no Twitter, sendo que o Carlos tem uma cabeça, minha gente, que parece um Maracanã. Ele não pode apontar a falha no corpo dos outros de jeito nenhum. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Só por isso ele já entrava. Porque eu tenho certeza que quando o Rodrigo Maia dá as dele, o Carlos quebra a casa inteira surtando.
Eu tenho uma certeza absoluta que ele pira. Então, por mim, ele não só entra como assume dos cargos de liderança. Olha aí, temos uma nova configuração aqui na lista de comunistas, hein? Eu acho que entra porque a concorrência tá muito baixa também, né? Hoje em dia, qualquer biscoitinho que a gente ganha, os caras, não, porque esse é o maior comunista do Brasil. Olha os caras que a gente tá se fiando, velho. O Maia, o outro que tá aqui pra entrar na lista, o Dória, não dá, bicho. Baixou demais a régua. Então, assim, como a régua tá muito baixa, camarada Maia vai entrar, porque, assim, camarada Maia é o Maia guerreiro do povo brasileiro, né? É o único que ele vai pra cima mesmo, ele provoca, o que o Jair me falou aí, ele provoca de verdade os caras devem, mano, espumar dentro de casa. O Carluxo deve arrancar as calças pela cabeça. Deve ser coisa bonita de ver, assim, e então entra com louvor. E olha que pro Carluxo arrancar a calça pela cabeça deve ser difícil pra caramba, hein, cara? Tem que ser uma calça bem larga, né? É de lycra a calça. Diego, vai comentar alguma coisa aí? Não, tá bom já, vamos seguir. Não dá pra dar palco muito pro camarada Maia. O outro nome que tá aqui como sugestão, eu acho que é melhor a gente falar mais na frente, lá na parte que todo mundo acha chato, porque o bloco vai ser praticamente temático falando dele, né? Então vamos aqui fechar esse bloco e vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começamos aqui esse bloco, adivinha só, com uma fake news do Bolsonaro, né? Quem diria, né? Todo mundo surpreso aqui, porque na semana passada, justamente no dia 1º de abril, cara, que foi assim, icônico, o Bolsonaro postou um vídeo no perfil dele do Twitter de um cidadão que estava dizendo que lá no Ceasa de Minas Gerais estava tudo desabastecido, não tinha ninguém, estava faltando produto, que esse era o reflexo de estarem fechando tudo e que o povo não ia ter nada para comer e era um absurdo e que estava todo mundo contra o nosso querido e amado presidente Jair Bolsonaro. E, tipo, meia hora depois veio a CBN em loco lá no local, mostrando a situação do Ceasa, mostrando que estava tudo normal, funcionamento perfeito, entrevistando inclusive lá, a pessoa que coordena lá o Ceasa, dizendo que não tinha nada daquilo, e obviamente mais uma fake news aí do Bolsonaro descoberta. Como é que vocês viram isso? Vocês acharam que foi perfeito o momento para ele lançar uma fake news justamente no dia 1º de abril? Como sempre, o presidente sendo mal entendido, gente. Foi claramente uma pegadinha de 1º de abril. Vocês querem que o homem seja... Tudo que ele faz seja sério? Ele tem que entender que ele é um homem alegre, brincalhão, entendeu? E ele tava só brincando, tirando onda, pô. E o melhor é que depois a Polícia Civil identificou o cara e ele agora vai ser indiciado, né? Por conta do vídeo. Esse se fudeu, né? Entrou de gaiato porque ele fez a porra do vídeo, sei lá pra quê, pra mandar pros amigos, sei lá. Algum idiota mandou pro outro idiota do presidente, que jogou pra 200 milhões de brasileiros, e aí o idiota quer fazer uma brincadeira com os amigos dele, sei lá, queria tocar o terror pro tio dele que é de esquerda. E no final das contas, o outro tiozão de direita, extrema direita que tá na presidência, colocou ele no palanque e agora o cara vai responder pro processo. Mereceu se fuder. Não, primeiro que 1º de abril, 25 de dezembro, não faz diferença nenhuma pro presidente. Todo dia da mentira. Ele não sabe se expressar sem mentir. Você pode pegar qualquer entrevista do Bolsonaro, ele vai mentir pelo menos 3 vezes por minuto. Ele não consegue, então não faz a menor diferença. Agora cabe aqui um pouquinho de reflexão do quanto de suspensão voluntária da descrença que aquela fanfic pedia. Porque quem conhece Ceasa sabe que ela abre 5 da manhã. 10 da manhã não tem mais nada praticamente. Então, assim, a galera forçou muito nessa fanfic. Eu achei bem feito que o engraçadinho que gravou vai ser processado, porque no fim das contas as pessoas precisam aprender a ter responsabilidade com o celular que elas carregam na mão. Elas acham que pode fabricar toda uma realidade de acordo com o pensamento delas e que no fim das contas pode prejudicar muita gente, inclusive agora nesse caso que é risco de vida, né? Você tá fazendo as pessoas acreditarem que tá tudo bem, ninguém vai querer carregar o caixão no fim do dia, né? Porque essa pandemia, eu tô achando que essa pandemia, eu tô que nem o Átila, sabe? Que ele tem um papo bem otimista.
sobre como o mundo vai ficar depois da pandemia, eu tô me segurando nisso. As pessoas vão ficar mais racionais, as pessoas vão ficar mais higiênicas, porque a quantidade de gente que não sabia lavar a mão, meu amigo... E se não lava a mão, imagina a bunda como é que não lavava, né? É por isso que acaba o papel higiênico no supermercado, quando dizem que vai acabar tudo. Aí que o pessoal se ligou, ih, rapaz, tem que comprar esse negócio de papel higiênico, né, pra usar. Eu tava vendo aqui que ele vai ser indiciado por provocar alarme falso com o intuito de produzir pânico ou tumulto, de acordo com o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais de 1941. A pena para esse caso é de prisão simples de 15 a 6 meses ou multa. Nossa, lei antiga, viu? Caramba! Achei que contraventor era só bicheiro. Eu também. Ai. Bom, mais algum comentário sobre esse ponto? A gente pode seguir aqui pro próximo tópico. Só para uma informação, lembrei aqui que aqui no Espírito Santo teve um empresário, um empreendedor aqui do ramo da churrascaria, que nesse começo de mês ele foi enquadrado nesse mesmo artigo porque ele gravou uma série de vídeos que viralizou aqui, causou um problemão, dizendo que ele estava com Covid-19 e tal, e que fez mó alarde, e no fim das contas era mentira, assim. Caralho! Ele não estava. E aí foi enquadrado foi indiciado por esse mesmo artigo. Essa lei de 41. Né, cara? Pouquinho ainda quem se lembra disso ainda. Outro ponto é lembrar que quem comanda os perfis do presidente é o Carluxo. Então a gente não estranhar a todas as vezes que a gente comentar que o presidente falou uma coisa e na sequência está lá conversando mais ou menos com os governadores, dizendo uma coisa aqui e ali, e depois vem o perfil dele, divulga alguma lorota, alguma maluquice. É o Carluxo que está lá, ele passa o dia inteiro fazendo isso, né? Então, oficialmente agora ele é responsável por fazer isso, esse é o cargo dele, distribuir lorotas oficialmente. E o último ponto só é que é curioso, né? Como é que a língua portuguesa ela tem algumas coincidências bem divertidas. Vocês sabem qual é o termo, qual é a palavra que a gente usa para compulsão por mentir, né? Compulsão por mentir se chama mitomania. Mitomania. Agora as peças se encaixam, né, cara? Excelente. Bom, vamos seguir então aqui pro próximo tópico, porque temos um fato assim que, cara, no dia eu acordei e não acreditei que eu tava vendo a hashtag LulaDória no topo dos Trend Topics do Twitter. O Dória, que entrou para a lista de comunistas aqui semana passada, o camarada Dória. E por que a hashtag LulaDória dominou o Twitter aí no dia 2 de abril? Porque o Dória compartilhou uma fala do Lula no perfil dele, dizendo que o vírus não escolhe ideologia e que nesse momento é um momento de foco, serenidade e trabalho para ajudar e salvar o Brasil e os brasileiros. Aí fica a minha pergunta para vocês. Foi pragmatismo do Dória ou oportunismo? Sei lá por que ele fez isso. Por que não os dois? Pode ser também. A gente vive num mundo tão doido que ser oportunista se torna pragmatismo, porque pelo menos você tá fazendo alguma coisa, sabe? Eu acho que foi 100% para espizinhar o Bolsonaro e para mostrar que, vejam como eu sou uma pessoa que nesse momento não vai usar isso aqui politicamente, o caralho, e tudo que ele tá fazendo é usar politicamente, apesar de estar fazendo as coisas como devem ser feitas, prorrogando quarentena, e tá uma pá de sempre tá fazendo as coletivas pra mostrar o que tá fazendo, o cacete, ele tá batendo de frente com o Bolsonaro. Isso aí foi 100% pra mostrar assim, olha como eu sou muito mais razoável do que aquele chucro que tá na presidência, entendeu? Eu acho que foi um lance 100% oportunista, mas posso estar errado. Então, qual é a minha opinião sobre esse episódio? Nem o Lula, nem o Dória vão postar nada sem fazer um cálculo muito bem feito. A gente só foca no Dória, mas o Lula foi quem começou, né? Então, o que acontece? Eu entendo que a gente vê essa movimentação como um gesto oportunista, mas, por outro lado, a situação que o Brasil vai enfrentar e que o mundo já está enfrentando, ela é muito séria, ela é muito grave e realmente não é um momento para ficar com picuinha, não. Então, quando eu vi que, olha, o Lula tá ali elogiando as ações do Dória e o Dória tá compartilhando a opinião, meio que dizendo que ali era o momento para deixar as entregas um pouco de lado, é também uma tentativa de acabar com essa maluquice que uma pandemia se transformou numa guerra política, sabe? Então, no meio do oportunismo, eu acho que tem ali um pontinho positivo, porque muita gente só cega.
muita gente não concorda, como, por exemplo, a Vera Magalhães. A Vera Magalhães disse que esse tweet do Dória ressuscitou o líder do maior partido do país. Para vocês verem o nível de delírio que a coisa também tá. Não é só Bolsonaro que fica nessa de delirar à toa, não. A jornalista também dá umas deliradas que minha nossa. Mas eu acho que é só isso, gente. Eu não acho que aquilo ali seja um gesto comprometedor. Eu acho que, no fim das contas, só é bonito para quem tá ali acompanhando no Twitter. Quem tá de fora não tá nem vendo, não tá nem sabendo nem de nada disso. E só. Tem muita coisa, não. Bicho, é só falar que um sonho meu seria, se eu fosse hacker, eu invadiria o celular da Vera Magalhães e eu trocaria a música de despertador dela pra tocar de manhã, Lula lá brilha uma estrela. Ela ia adorar. A fixação, ela adora o Lula. É um lance, é uma fixação muito amorosa que ela tem com ele. Sabe aquela coisa quando você tá dormindo e você sente que alguém chamou seu nome, assim, um sussurro, você pensa, nossa, eu ouvi vozes. Ela deve ouvir alguém falando, Lula, ela acorda assustada. Fora PT! Escolha difícil. Aí todo dia, enquanto escova os dentes, ela vê o vídeo da Regina Duarte falando, eu tenho medo. Não, o engraçado é que no texto dela, ela disse que o Dória cometeu seu maior erro na crise ao se associar ao Lula. Mas, cara, tem que ser muito louco mesmo pra achar que o Dória vai se associar ao Lula e achar que isso vai acontecer real, oficial, né, cara? Não tem a menor condição. Mas sabe qual é a lógica? Sabe qual é a lógica do que ela tá tentando dizer ali? É que o Dória, em tese, estava tirando de letra a crise do coronavírus em São Paulo. E aquele tweet dali daria para o Bolsonaro e para a claque dele uma narrativa para atacar o Dória no meio do controle da pandemia. Só que, bicho, imagine você acordar todo dia e medir o que você vai fazer. Ou vai deixar de fazer por medo da opinião de gente que só falta comer bosta se o presidente mudar. Isso não é vida, não. É caso de terapia isso daí. Que autoestima baixa é essa, sabe? Exatamente. E logo ela, né, que é atacada dia sim, dia também por essa galera. Aí, esse foi o assunto da semana passada, mas deixa eu só fazer um adendo aqui sobre a Vera. Quando a Vera for atacada pela família Bolsonaro, pelos amigos deles, eu vou defender ela sempre, porque eu acho uma covardia. Inclusive, a Vera teve boleto da escola do filho dela exposto na internet, que não foi para mostrar, olha, a Vera tá devendo, foi para mostrar, olha, eu sei onde teu filho estuda. Esse tipo de gesto é absurdo, é desumano, é nojento. Para na outra semana a dona Vera chegar na internet e dizer, olha, os dois extremos eles são muito parecidos, porque um extremo ameaçou o filho dela e o outro criticou aquela porcaria daquele texto. Aí não dá para engolir não, sabe? Então, a falsa simetria é um problema gravíssimo no Brasil, né? Foi igual a Globo fez quando os bolsonaristas atacaram a Miriam Leitão, fizeram um editorial no jornal falando que era um absurdo, não sei o quê, e aí depois veio falar assim, e isso acontece desde os governos do PT, quando a Miriam Leitão foi hostilizada dentro do avião. Pô, uma coisa é você chamar ela os caras chamaram ela de neoliberal dentro do avião, outra coisa é os caras, mano, fazendo o terror com a mulher, o presidente indo pra cima dela. O Lula nunca xingou a Miriam Leitão na vida, sabe? A falsa simetria que é foda. É sempre assim, o PT é o outro lado do bolsonarismo. Não, o outro lado do bolsonarismo é outra coisa, velho. Eu só ia falar que vai sair a vacina do coronavírus com previsão há pelo menos um ano, né? A da falsa simetria ainda tá sem previsão de sair. Não vai sair nunca mais, né? Não, é que eu sempre, quando fala de falsa simetria, eu gosto de lembrar do tio Rei, né? Falando que passou não sei quantos anos falando mal do PT, escreveu 2 livros falando mal do PT e nunca recebeu uma ligação ameaçando. Ele falou mal do Bolsonaro uma vez, foi ameaçado de morte. Exatamente. Cunhou o termo petralha, inclusive, né, cara? E Reinaldo Azevedo pegava muito pesado com o PT. Todo mundo pegou pesado. Agora você vê os caras da Jovem Pan, qualquer cara que fala mal do Bolsonaro da Jovem Pan, o cara é afastado. Hoje em dia ninguém pode falar nada, que os bolsonaristas vêm pra cima, as direção da TV mandam embora, os caras perdem emprego. Na época do PT os caras se cresciam, os caras fizeram nome em cima de falar mal do PT, em cima de falar mal da Dilma, em cima de falar do mal do Lula. E não acontecia nada. E aí os caras sempre que falavam mas isso aí é censura, porque essa lei de regular a imprensa é absurda, é a volta da censura e o caralho, e agora os caras estão vendo o que é censura. Censura é isso aí. É esse merda que tá na presidência, inflama a corja que tá seguindo ele, esse bando de hiena que ri do que ele fala e segue ele loucamente, e aí os caras, ninguém consegue mais fazer nada, entendeu?
Exatamente. E falando em PT, tivemos o Augusto Heleno, general Augusto Heleno, sendo filiado ao PT, além de se tornar sócio do Vasco e ser cadastrado como mesário voluntário nas próximas eleições. Isso foi foda. Sobre o Heleno, só fico alerta aí para quem está achando que as nossas instituições de segurança nacional estão em boas mãos, porque se a pessoa consegue expor os dados dela sozinha, não foi o assessor que postou aquilo, não foi ele. Não adianta. Aí eu sei que o Thundercat pega da porrada no Murra, mas ele ficou atordoado até agora pra estar postando esse tipo de besteira. Ali, quando não é isso, ele fica puxando briga. Porque ele só usa o Twitter pra puxar briga com os outros. Briguinha idiota. E ele foi postar aquilo porque o Bolsonaro não tinha postado o teste dele de negativo. Aí Ele foi postar que ele tava curado da parada pra falar assim, ó, eu sou o pica aqui, capitão, não, eu sou general, eu sou embaçado e eu não tenho nada pra esconder, e eu mostro aqui, ó, meus exames aqui, ó, eu sou foda. Aí vai e me coloca o bagulho com o CPF, com o telefone, com tudo. Além disso, fizeram a assinatura da Globoplay com ele também, com os dados dele. Daqui o pessoal falando. Agora, eu não sei quem foi que eu vi que falou assim, a sorte é que não puseram o endereço, porque senão iam comprar um consolo no sexy shop camuflado pra mandar. Agora, me lembrou ontem o Bolsonaro cobrando que aquele cara da Força Tarefa contra o coronavírus aí em São Paulo, que pegou coronavírus, o Davi Wip, que ele foi dar entrevista no Datena, o Datena perguntou se ele tinha usado a hidroxicloroquina no tratamento dele e ele não quis responder, ele saiu pela tangente, quis responder, aí o Datena falou, então você usou sim e tal, não sei o que, e o cara não rebateu. Aí eu te pergunto, né, quem é ele pra questionar isso de alguém, né? O cara não mostrou até hoje o resultado do exame dele. Outro dia ele disse que ia fazer uma operação que ninguém sabia do que se tratava e ficou por isso mesmo, e agora quer ficar cobrando os outros, pelo amor de Deus, né, cara? Lamentável. Mas é típico dele. Ele nunca fez porra nenhuma na vida e sempre cobrou todo mundo. Ele paga aí de histórico de atleta. O cara não consegue fazer 3 flexão. O cara se gabava aí e disse, todo mundo tem que andar armado, porque armado você tá seguro, caralho. Os caras levaram a moto dele na mão grande lá no Rio de Janeiro. E é sempre assim, é só a boca pra fora, e aí ele não faz nada do que ele prega. Ele não consegue fazer nada, ele é todo machão. Não, porque eu tenho uma caneta aqui, eu mando embora quem eu quiser, a hora que eu quiser, e o caralho. A hora que ele quer mandar embora, os caras, não é assim não. Tampa essa caneta aí, malandro. Você tá achando demais. Exatamente, cara. Não, agora sim, como é que ele vai mostrar o exame negativo se o exame não existe? Porque não tem que me convencer do contrário. Ele fez 3 exames e os 3 eram positivos. Não tem que me convencer do contrário. Eu tenho certeza que essa história de não vamos mostrar o exame porque não sei o quê, foi porque eu acredito que eles mentiram pra Casa Branca. Somente. Claro. Como é que se aparece o Trump doente lá? O que os caras falam? O presidente, aquele selvagem do presidente do Brasil, veio aqui cheio de doença, encostou no Trump e o Trump tá aí todo corongado aí agora, não vai poder liderar a nação e o caralho. E aí já era. Aí a imagem do Bolsonaro, que já é uma bosta fora do Brasil, vai ficar pior ainda. E cara, que fase, gente, assim, a gente tá tão azarado que a desgraça do sujeito pegou a Covid-19 e não foi parar no hospital. Sabe, isso aqui que azar, que fase que a gente tá. A gente nem tem a sorte dos ingleses lá que mandaram a desgraça do cabeludo branquelo deles pra UTI agora. Nem isso a gente teve, bicho. Então, ou o sujeito pegou e é assintomático, ou ele realmente já estava morto há um tempo. Aquela teoria dos clones que eles ficam lá trocando, né? Sósia do Bolsonaro, ela se fortifica. Pode ser também que essa cepa de coronavírus não tá adaptado para infectar reptiliano, né? Também, eu ia falar isso, porque a pele de réptil ele já tá, né? Caraca, tá sinistro mesmo, cara. Ele sempre me lembra, pra quem assistiu aquele filme do Super Mario Bros. Lá no início dos anos 90, que tem um personagem no final que se descobre que ele tá presente o tempo todo na história, que é um fungo. E é um fungo que se comunica, sabe? Que tá em torno de tudo, assim, aquele fungo melequento caindo de cima das coisas. Eu olho pra pele do Bolsonaro e eu penso naquele fungo, cara. Ele é escroto mesmo. Uma pessoa, ele é uma figura desagradável, né? Ele é ele não sabe falar direito. Ele tem aquela cara esquisita. Ele tem essa boca murcha aí que não fala direito. Essa língua presa escrota.
E tem gente que ainda vai atrás de um cara desse. Isso que não me entra na cabeça, velho. Não, cara, a Michelle se apaixonou. A Michelle se apaixonou. Você não pode pensar contra o amor, não. Porra, e pior que quando veio a notícia de que veio, né, acho que deve ser Lorota mesmo, mas é a historinha que eles contaram de que ela tava traindo o Bolsonaro, né? Eu pensei, porra, cara, eu vou ter um ponto positivo aqui pra ela, agora ela vai crescendo meu conceito. Aí a gente descobre que a história era com Osmar Terra, porra. Então, caralho, vai ter mau gosto assim no inferno, né? Osmar Terra não, Osmar Trevas, por favor, né, cara? Osmar Terra plana. Antes de encerrar esse tópico, artigo 267 do Código Penal, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. O que você quer dizer com isso, cara? Nada. Mas que acho que é mais fácil sair morto do que sair preso, né, cara? Mas é que a gente falou muito de sex appeal aqui, né? Vamos falar agora de outra personagem. Vamos trazer, a gente falou de sex appeal, vamos falar de Janaína Pascoal. Tá merecendo um momento já aqui, hein, cara? Porque toda semana ela aparece aqui. Mas por que, Rodrigo? Porque a gente vai falar dela. Cara, eu acho que ela já apareceu numa lista de comunistas aqui, não já? Já. Faz tempo, já. Já faz tempo. Então ela continua com essa prática que ela sempre é fusiva, né? Ela foi dar uma resposta no perfil do PR, do pastor da República. Foi quando ele divulgou aquele vídeo falso de uma suposta... Acho que foi uma suposta professora que tinha perdido o emprego e estava pedindo para ir para a rua, que acho que depois descobriram que era uma daquelas pessoas que ele paga para ficar lá na frente do palácio, né? E ela mandou: se o senhor não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o senhor. Com base no artigo 142 da Constituição Federal, meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça. Pelo amor de Deus, amadureça. Então é praticamente pediu, por favor, um golpe. Exatamente. Tem que dizer pra ela que ele é aquele tipo de fruta que não amadurece. Ele vai do verde pro podre já, então não vai rolar. Aí eu parei de acompanhar a carreira da Janaína Pascoal desde aquele clipe dela cantando Iron Maiden. Dali pra frente eu não acompanhei mais, não. Então, mas aí eu ia convocar aqui Jaime pra comentar isso, porque foi um grande momento do perfil Jaime Arrependi, quando Janaína Pascoal se disse arrependida, né? Foi maravilhoso aquele dia, eu vi estrela. Porque foi bem inesperado, assim, ela do nada revoltadíssima. Mas a real é a seguinte, ela já tá arrependida pelo menos desde agosto. É porque ela não dava o braço a torcer. Só que agora, como ela pode pegar coronavírus e morrer, ela não. A vida é muito curta, sabe? Então, me arrependi e pronto. Ela pegou e normalizou. E sobre isso dela ir lá na postagem do presidente, dizer que vai pedir um golpe pra ele, parará, o mais bizarro é que vocês lembram de um deputado bolsonarista de São Paulo que, diante de uma atitude transfóbica, o povo tirou ele do armário? Esse mesmo deputado estava lá fazendo troça, só que o que é que ninguém lembra? Que quando estavam ameaçando tirar ele do armário, quem segurou as pontas e quem foi lá dizer que ele era gay, que ele estava sendo ameaçado, quem segurou o tranco pra ele foi a Janaína, porque ele era covarde até pra isso, até pra se assumir gay, ele foi covarde. E ele tava ali lixando ela, dizendo que ia fazer não sei o quê, pra vocês verem que a amizade de Bolsonaro não dura um ano. Tudo se desfaz, tudo vira bosta. Exatamente. Não dá pra confiar nessa gente, né, cara? Mas vamos então aqui para o nosso último tópico desse bloco, porque nós temos aqui uma grande invenção, um novo momento assim que vai mudar o paradigma desse isolamento espacial que estamos vivendo, né? Que foi a seguinte declaração. Eventualmente, precisamos sair do isolamento, mas não pode ser nem horizontal nem vertical, mas sim diagonal. Disse Dias Toffoli, após uma conferência, ele disse que o fim do isolamento do Brasil, né, o isolamento horizontal, como dizem, deve ser gradual e com critérios, e que o ideal seria partirmos para o isolamento diagonal. Rodrigo, você consegue explicar o que seria um isolamento diagonal, cara? Cara, eu consigo, isso é fácil. Isso é só, cara, como que eu posso ser o mais isento possível? Eu vou ressignificar o sentido de isentão. Que caiu muito na troça, as pessoas chamam de isentão, aí perdeu a graça, aí vem o Dias Toffoli e fala, eu vou ressignificar isso aqui, eu vou dar um outro peso, eu vou pegar uma pandemia, vou pegar um desastre global e eu vou encontrar um jeito de falar que eu não estou nem a favor do vírus, nem contra o vírus. Perfeito, cara. Não,
Não, o foda é que ele fala assim, você tem que ter abastecimento, produção agrícola, medicamento chegando na farmácia, mercado aberto. Para isso tem que ter transporte de pessoas, seja municipal ou intermunicipal. O seu ministro nunca parou de funcionar tudo isso que você falou, desgraça. Tudo isso continua funcionando. Então ele fala como se fosse assim uma grande novidade que ele estivesse pedindo para ocorrer, né, cara? Isso eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário, cara. Foi exatamente isso que ele falou, assim. Mas pelo menos ele não chegou a fazer alguma proposta igual aquelas maluquices que estão fazendo, acho que no Panamá, né? Que veio o presidente com a ideia de que, em dia sim, dia não. Num dia sai mulheres, no outro dia sai homens. E vamos intercalar. Podia estar, a gente olha, não se surpreendam se vier uma proposta maluca dessa. Fazer o RG é igual o rodízio de São Paulo. Claro, o RG final 1 e 2 para segunda-feira não sai. Ou o contrário, né? Só sai RG 1 e 2 só segunda-feira. Eu defendo a quarentena por signo. Uma semana não sai o pessoal de Ares, na outra semana continua não saindo o pessoal de Ares. Pelo menos pra alguma coisa serve signo, né? Olha aí. Agora imagina aquela galera que fica divulgando horóscopo, ia se fuder, né, cara? Porque divulgar horóscopo pra semana do signo que ia estar em casa, fudeu, né, cara? Mas imagina o pessoal de câncer que ia ficar super indeciso, assim. Jair e Marcos, querem comentar alguma coisa aí sobre isolamento de Arnaldo Toffoli? Eu não aguento mais falar em isolamento e xingar todo mundo que tá saindo pra rua. Melhor não. Tá bom. Jaime, algum comentário sobre isolamento diagonal ou a gente pode seguir? Não, sobre isso eu só tenho que dizer uma coisa. Se tem uma coisa positiva nessa pandemia, é que a gente vê o quanto de opinião equivocada pode ser emitida por pessoas que usam paletó, que são autoridades e que os veículos continuam dando uma projeção que não devia. Porque fica parecendo, ele é o presidente do STF, então ele nunca vai falar bosta. Aí você pega isso daqui, você é um caminhão de fossa, sabe? Ele limpa a fossa toda esgotada. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma corrente. É o seguinte, você é médico, você é da área de saúde? Não. Então fica em casa, não opina não, porra. Fica na tua. Opina, sei lá, opina sobre o Brasileirão, opina sobre o São João que foi cancelado. Sobre a campanha de fazer a Páscoa em setembro, agora que estão querendo fazer isso, sei lá. Mas não opina sobre o que você não sabe, não. Fica quieto. É tão bom ficar quietinho na paz. Salva tanta vida. Exatamente, cara. É a mesma revolta que eu tenho com os jornalistas indo ainda pro cercadinho ali do Planalto. Planalto não, ali pra Alvorada pra falar com o Bolsonaro, cara. Nunca sai nada dali, ele sempre maltrata todo mundo ali, cara. Deixa ele falando sozinho com a claque dele, né? Pra ser cuspido na cara lá, que esse filho da puta ainda fala cuspindo. Exatamente. Fechamos aqui então o bloco, Diego? Fechamos. E pega fogo, cabaré! Diego, voltamos aqui com Pega Fogo Cabaré. Cara, eu desisto. Não tem como acabar esse bloco. Se mantém vivo, né, cara? A chama se mantém acesa. Graças a, sei lá, os peidos que saem da bunda do Bolsoclã. Mas nós tivemos aqui já o nosso camarada que reaparece neste momento. Quase no horário que ele adora trabalhar, né? Ali por volta da meia-noite. Ele adora repassar umas legislações meio estranhas. Ele tava dando uma entrevista pra Band e... Cara, das partes mais divertidas que eu acho que ele falou era afirmar que quem comanda o gabinete do ódio é aquele sujeito lá dos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho. Ele deu uma entrevista longa, no fim das contas, né? A maior parte era aquelas coisas inúteis sobre economia. Aí tem essa parte interessante, em que ele fala de como que ele tem sofrido ataques e como que o Mandetta passou a sofrer ataques depois que brilhou em cima da estrela do Jair, que é aquilo, né? Ele fala, qualquer outra estrela que brilha, ele não deixa. E que recentemente voltou a se movimentar toda a milícia digital para atacar o Mandetta. Ele fala que ele tem recebido ataques há bastante tempo, e ele afirma que tem convicção, ele e quem está mais atento à CPMI das fake news, tem convicção de que há empresários que custeiam esse esquema de lorotas e de ataques virtuais. E no meio disso ele afirmou que quem comanda esse gabinete do ódio, quem dá as ordens, quem é a cabeça inspirada por trás disso tudo é o Orvalho de Cavalo.
Por um segundo eu achei que você ia falar cabeça pensante, eu já ia dar um grito pra te impedir, mas que bom que você não cometeu essa gafe. Sobre o Gabinete do Ódio e o Rodrigo Maia. Tem uma passagem no livro da Thaís Oyama, pra quem não sabe, é aquela que na entrevista do Ciro no Roda Viva, no meio da pandemia, perguntou sobre a Venezuela. Mas o livro é legal, chama Tormenta, em que ela estava descrevendo que nos primeiros ataques que o Rodrigo Maia recebeu no ano passado, lógico, né? Ele ficou assustado com aquilo, porque nunca tinha acontecido. Para vocês verem como ser oposição ao PT era tranquilo, era melzinho na chupeta. Aí chamaram a Joyce Hasselman para tentar explicar pro Rodrigo Maia o que estava acontecendo. Aí ela, não é coisa só de robô, não. Isso é coisa do Carlos. Porque o Carlos é quem comanda essa rede, assim. E o Carlos tem ligação, só para fazer uma descrição aqui rápida, eu acho que isso vai ser explorado na CPMI das fake news e por isso estão prorrogando tanto. Os gabinetes do Jair, do Eduardo, do Carlos, do Flávio, eles têm uma limitação de espaço, né? Eles têm, sei lá, o limite de, vou chutar aqui, 20 funcionários. Os gabinetes dos aliados dele, Hélio Negão, Bia Kicis, sabe essa gente? É tudo puxadinho do Gabinete do Ódio. Eu não tenho dúvida. 2 eu sei que são comprovados. Eu não vou dar spoiler da CPMI das fake news, mas 2 eu sei que são comprovados. Agora, resta saber os outros. E sobre ser coordenado pelo Olavo de Carvalho ou não, eu acho que é meio não é. Porque já virou uma coisa que é meio orgânica, sabe? Todo mundo já sabe que o Olavo é quem produz as narrativas. Então, o Olavo está dizendo aqui que deram um golpe branco no Bolsonaro, que o Bolsonaro não governa mais nada, e não sei o quê. Essas pessoas só fazem replicar. Porque aí vai pro Bernardo Kister, vai para aquele, sei lá o nome daquele, não lembro o nome dele, eu sei que tem 2 Marquês de Rabicó. Ele é o Marquês de Rabicó número 1. Tem um churrasqueiro também, né? É que ele é tão irrelevante que eu não lembro o nome dele. E aí vem descendo, sabe, essas narrativas. Eu não acho que seja aquela reunião assim, hoje nós vamos produzir essa fanfic. Já é automático, sabe? Porque no mundo que eles construíram, eles só se sustentam assim, eles sabem disso. Tanto é que eles estão brigando, gente, não é disputa política não. De novo, a pandemia não é uma disputa política. É uma questão de vida ou morte, sabe? E eles estão disputando, eles estão literalmente fazendo a defesa de um vírus. É, exatamente. Não, e aí o Rodrigo Maia, você percebe que ele tá chateado nessa entrevista quando ele fala, criaram um perfil com a minha foto, com o mesmo nome, só que é Rodrigo Maia, trocaram D pelo B, e aí ficaram enganando as pessoas, e aí um dia depois dessa entrevista dele, ele postou, né, um print, botando lá, fake news e tal, e aí ele tweetou assim, fake news é coisa de covarde, criaram uma conta falsa com meu nome para desinformar e mentir. Para esses pistoleiros digo, os cães ladram, mas a caravana passa. Vamos em frente que temos uma crise grave que eles não acreditam porque a Terra é plana e o vírus é conspiração. Rodrigo Maia, caralho, sangue nos mandou olhos. que eu tô passando, hein? Sensacional. Exatamente, cara. Mas por tanto falar no vô, o vô daí de tanto ser sumonado se manifestou e soltou que o Brasil, como nação independente, não existe mais. É um protetorado chinês, governado por um embaixador prepotente e intolerante, que tem a seu serviço a classe política, a elite judiciária, a mídia, o sistema de ensino e boa parte do empresariado. E neste momento eu vou aqui cantar a pedra e fazer a previsão. Estou colocando aqui o meu turbante, pegando meu tarô e vou dizer que um dia ainda veremos Bolsonaro comunista por Olavo de Carvalho. Caramba, aí a gente fecha a lista de comunistas pra sempre, né, cara? Enterra ela porque é o auge, é o ápice. Queira o Satã, por favor. Acabar com essa lista. Sempre fui contra. Olha aí, tá certíssimo, cara. Eu tô aqui conversando com vocês de frente pro retrato do camarada Mal. Tá aqui em frente, né? Que é uma coisa que tem em todas as residências brasileiras. Principalmente pessoas ligadas à imprensa ou à educação. Todo mundo tem em casa, no escritório, no trabalho, um retrato do camarada Mal. Aqui em casa tá em falta, mas vou providenciar, já que senão vou ser excluído do partido aqui. É isso, então. Fechamos por aqui esse bloco. Podemos continuar aqui na nossa caminhada. É só o último comentário, falo, se acontecer, o Olavo ele já tenta se desvincular
do que acontece no governo brasileiro aqui, não é de hoje, não. De vez em quando ele dá umas falas assim pra falar, opa, eu não tenho nada a ver com isso, não. É todo mundo indicação minha, todo mundo deveria render preces a mim, todo mundo deveria comprar os meus livros, mas eu não tenho nada a ver com isso. Acho que ele já meio que já pulou quase totalmente fora também. Só tá sobrando de apoio ao Planalto quem tá muito com o rabo preso, assim. É praticamente, sei lá, uma centopeia humana de uma mata, sabe? Só tá sobrando quem tem o rabo preso. Quem não pulou ainda é porque bicho tá devendo muito, mas tá muito amarrado pra não ter pulado fora. E essa história do Olavo, quando ele sempre tenta pular fora, ele fala umas coisas assim. Ai, eu sempre falei pro governo Bolsonaro que ele não podia tentar governar o país sem antes atacar os seus inimigos. O que é que o Olavo está incitando nessa brincadeirinha? Ele queria que o Bolsonaro trancasse todos nós num DOPS novo da vida, num DOI-CODE, e fizesse acontecesse. O sonho colorido do Olavo, né, é que o Brasil tenha uma ruptura democrática. Sim. Isso mesmo. Ele sempre rebate bem nessa tecla mesmo de que o Bolsonaro tem que ficar só com quem é muito fiel a ele, porque se ele for ouvir Congresso, se ele for ouvir deputado, se ele for ouvir senador, ele tá lascado, que ele tem que se apegar aos militares e que só quem é leal na guerra, ele tem toda essa coisa de falar de guerra, falar de... É um velho desgraçado, viu? Ele chama de guerra cultural, mas a gente sabe que a guerra cultural do Olavo não se limita à cultura. No que dependesse do Olavo, a gente já estava tudo enforcado. Mas graças a Deus ele é paciente é verdadeira, e viu? o coronavírus passa lá. Não, e não pelos militares, né? Porque ele diz que os militares também são tudo esquerdistas comunistas, né? Qual era o lance, né? Qual é a teoria aí? No começo de 2009, o Olavo de Carvalho, sabe aquele curso dele que parece uma lavanderia que, enfim, bagunça a cabeça da pessoa? Ele estava oferecendo para policiais militares um curso de graça. E o que é que a gente teve no começo desse ano? Aquele motim dos policiais lá no Ceará, que todo mundo encarou aquilo como um balão de ensaio para uma possível revolta das forças, das polícias militares do país todo, para apoiar o governo. Parece viagem, assim, parece muita loucura, mas até o Gustavo Bibiano, descanse em paz, falava sobre isso. Mas o Sérgio Moro jamais deixaria isso acontecer, eu tenho fé. Imagina. Podemos seguir então aqui pro próximo bloco? Fechamos aqui o Pega Fogo Cabaré? Aqui vai. Então, Fechou. Diego, vamos agora para a volta dele, o Momento Carluxo. Tivemos uma reunião com um diálogo técnico, respeitoso, sensato. Claro que Mourão não é do meu campo ideológico, mas se Bolsonaro entregar o governo para ele, o Brasil chegará em 2022 em melhores condições. Flávio Dino, PCdoB, governador do Maranhão. E aí o menino Carluxo, aquele que não faz Photoshop na barriguinha. Ele... Na cabeça também não. Na cabeça também não. Ele colocou um print, né, disso que eu li e comentou o seguinte: o que leva o vice-presidente da República se reunir com o maior opositor socialista, é porque tá em caixa alta, do governo, que se mostra diariamente com atitudes totalmente na contramão de seu presidente? Interrogação. E aí, quem tem a resposta para isso? Eles estão namorando, mas não tá passando por uma pandemia, eles estão se paquerando. Eles estão se paquerando, o Mourão e o Flávio Dino? Porque o que mais, né? O que tá acontecendo no Brasil que pode motivar o governador em conversar com o vice? O que será que tá acontecendo? Só pode ser muito amor, né? Olha, francamente, o Carlos, gente, é o que eu falo isso para uns amigos meus, assim, e ninguém tava levando a sério. Essa semana eles começaram a levar. Eles estão fazendo uma coisa que dizem que o Jean Willis fez. Que muita gente defende a tese de que o Jean Willis criou o Bolsonaro. Eu discordo completamente. Porque, não sei se vocês já ouviram essa história, quando o Jean foi assumir o primeiro mandato dele, ele sentou lá, né, para esperar o início da sessão, e ele só ouviu uma voz vindo de trás dele: viado, boiano, não sei o que. Era o Bolsonaro. Desde o primeiro dia que o Jean pisou ali, o Bolsonaro pegou o Jean para Cristo. Não foi o contrário, não. Mas o Bolsonaro e a família, eles estão criando potências
para ser oposição a ele, muito provavelmente chegar, sei lá, talvez no segundo turno à presidência da República. O primeiro é o Dino, que não é de agora. O Dino não pode fazer nada, não pode respirar, essa família endoida. Tanto que quando o Trump deu aquela sacolada, né, nas compras que o consórcio do Nordeste fez, os bolsominions estavam comemorando, assim, estavam vibrando. Vai morrer brasileiro sem respirador porque o Trump pegou, mas como foi o governo de esquerda que perdeu, então ótimo. E o segundo é o Mandetta. O Mandetta não era ninguém até um mês atrás. Se ele tivesse continuando fazendo o trabalho dele assim, só o básico, porque o que o Mandetta faz é o básico, sabe? Ele não mais nada que obrigação. Não. É isso mesmo. Ele tá fazendo mais nada que obrigação. Só que o Bolsonaro e o Carlos criam uma força, sabe, pra atacar o homem de graça, que fica parecendo que o cara é um gigante. Agora, vocês duvidam que em 2022 o Mandetta pode vir ser candidato à presidência? Eu não duvido. Presidência eu não digo, mas ele pode tentar governo do Mato Grosso do Sul, ele pode tentar algo mais do que ser só um deputado que era, né? Um Senado. Presidência acho que não vai, não. Mas sabe por que eu digo presidência? Porque a aprovação do Mandetta já é maior que a do Bolsonaro. Só não, tudo bem, mas é um momento agora de pandemia e o cacete. Esse cara não vai conseguir se manter com visibilidade até chegar a hora da eleição, sabe? Eu acho que... E a gente nem sabe como é que vai ser daqui pra frente a pandemia. A gente não sabe, o bagulho não estourou ainda. Esse lance que tá agora... A gente não sabe nem se vai estar vivo, né? A realidade é exatamente, essa. Então. E aí eu acho que ele não consegue se manter com a aprovação tão alta durante tanto tempo, assim. Agora, o Dino, eu acho que é um grande nome, assim, que pode fazer frente pro Bolsonaro em campanha de presidência. Mesmo estando no PCdoB, com esse papo de que os caras vão pegar no pé do comunismo, caralho, ele faz um puta trabalho no Maranhão. O PCdoB já começou um rebranding também, né, esse ano, então já não vai, a pecha do comunista já não chega mais até lá, eu acho. No PCdoB, pelo menos. Espero. Vai mudar o nome? Vai virar o que agora? Não vai mudar oficialmente o nome, mas a marca vai virar Movimento 65. Parece nome de grupo de pagode de São Paulo, só tem branco. Aproveitando o momento Carluxo, não é dele, mas eu queria trazer uma coisa que caberia aqui, que é inusitada. A Gazeta do Povo publicou a matéria, né? Quem é o Dr. Tedros, diretor-geral do OMS e amigo da China? Aí eles escreveram assim no Facebook: embora se apresente como doutor, o chefe da OMS não é médico, mas tem doutorado. Ou seja, em saúde pública pela Universidade de Nottingham, da Inglaterra. É o tipo de gente que chama advogado de doutor, né? Gazeta do Povo, viu? Que conceito esse jornal. Esse jornal aí é o esgoto mesmo, puta que pariu, viu? Então vamos seguir aqui, vamos para aquele momento arte, né, aqui do Midcast, que é a poesia da semana, e essa semana o Lucas Afonso, que gentilmente cedeu para a gente poder utilizar um vídeo dele aí que viralizou nos últimos dias, né, o texto do vídeo dele, eu vou botar aqui o áudio completo do que ele publicou lá no Instagram dele, vai ter também link na descrição do episódio. Então vamos agora para a poesia da semana por Lucas Afonso. Brasil não pode parar. Mas para aí, rapidão. Na humildade, tem um minutinho pra dar uma atenção? Tem que tá vendo, na moral, vou perguntar pra você. Você tá de acordo com isso aí, que é tudo bem uns morrer? Eu tô ligado, companheiro. Não dá pra parar. Cada um sabe quantas bocas tem pra alimentar. Mas veja bem, colocar em risco nossa vida, nosso povo, e a preocupação deles é ser eleito de novo? Ou tão preocupado com nós? Quebrada, não se ilude. Mesmo com a pandemia, o que esses caras faz pra saúde? Agora é bonzinho, preocupado com quem não come. Alguém me cita um plano de governo pra combate à fome. Pra quem vem da margem, sem novidade. Lição pra boy saber quem move economia de verdade. Ah, ficar em casa é atitude de covarde, ué. Não era o cara que na eleição corria dos debates? Seu papo de patriota cá pra nós? Já não cola. Uma pandemia mundial, seu conselho é abrir escola? Quer só uma gripezinha, tudo bem uns falecer? Não respeita nem a família dos que votaram em você. Sem despedida, sem velório, vários sendo enterrado. Imagina a mãe, o pai, o filho ouvindo, é só um resfriado. Já que o papo é Covid, o convite fica a você. Já imaginou seus pais ouvindo que só velho vai morrer? Quem puder, fique em casa. E me desculpa a insistência,
Mas fake news no WhatsApp, amigo, não é ciência. Uns estão lavando as mãos. Põe a mão na consciência. Não facilita pro vírus nem pro verme da presidência. Eu tô atento e tenho só observado. Carreata pra voltar ao trampo, só com carro importado. Na fila do matadouro alguém gritou, vai dar errado. Mesmo assim tem boi na fila torcendo pro rei do gado. Eu sigo na torcida por nós, pela vida. Vocês não imaginam a saudade que eu tô da minha família. Mas tudo isso vai passar e em breve será só memória. Tanto o vírus quanto o pior presidente da história. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, e a gente hoje tem um primeiro bloco um subbloco no bloco da parte que todo mundo acha chato, pra gente falar aí das picuinhas entre o pastor presidente, o PR, a gente vai falar sobre o PR e o Mandetta, que eles ficaram se alfinetando aí no começo da semana. O Bozo veio dizer que faltava humildade ao Mandetta, porque é disso, né, que se faz decisões do Ministério da Saúde, de humildade. Se não tiver humildade, né, o que sobra pra gente? Ciência. Quem vai querer sobrar com ciência? Mas aí o Mandetta, ele respondeu dizendo que quem tem mandato fala, quem não tem trabalha. E quando ele respondeu isso, já mostrava pra gente que tinha uma treta rolando ali atrás e que ela veio se mostrar com um risco de demissão, né? No resto da semana a gente teve uma pesquisa de popularidade também. A Datafolha revelou que só 33% do eleitorado aprova a conduta do Bolsonaro em meio à pandemia, o que já é um número alto, e a gente tem que considerar que essa pesquisa é feita por telefone. Quem é que atende telefone hoje em dia, né? Já diz um pouco sobre a pesquisa. É que também tem gente fala que tem gente se achando, porque o Mandetta, ele começou um pouco a sentir o gosto do apoio ali, e quando começou a rolar os burburinhos de que ele seria demitido, que tinha fala do Bolsonaro sobre ele respondeu que não viu porque ele estava dormindo. Ele não está supostamente nem um pouco preocupado com isso. Só que, depois que o vô se manifestou, depois que o comando da psicodelia argumentativa disse que não concordava com o Mandetta, o Bozo decidiu movimentar a caneta e dizer que iria demitir o Mandetta. Ele vazou essa informação, aquela velha estratégia, né? Vazar a informação de que vai fazer algo para a imprensa para depois não fazer. Mas nesse caso, aparentemente, ele só não demitiu porque quem comanda, supostamente, o Brasil de fato hoje, né? Que é o general Braga Neto, ele interveio e falou, Mandetta fica. Aí tava aquilo, Mandetta sai, Mandetta fica. Limparam todas as gavetas do Mandetta, de acordo com ele, né? Já tava para sair, mas no fim das contas ele fez que foi, que ia e acabou que num fundo, né? Continuou ali. Vocês acompanharam toda essa treta ali? Vocês acham que o Mandetta se sustenta no cargo ainda pelos próximos meses, ou até o final da quarentena, pelo menos? Então, eu acho que não. Eu acho que o Mandetta não se sustenta, não. Até porque a gente está vivendo num momento de... A curva está mais ou menos controlada. Controlada, entenda assim, só tem um estado que entrou em calamidade ainda. Vai entrando aí devagar. E sou muito mal essa frase, nossa. Mas, enfim, a gente vai começar a entrar na fase que vai ser mais pesada, sabe? E se no momento que essas pessoas estavam tendo que se dedicar a montar estratégia para a defesa e até agora não estão conseguindo fazer nada, porque o Mandetta não consegue fazer nada, né, gente? Você tenta sabotar tudo. O que leva o presidente da Saúde, o presidente da República a passar o tempo inteiro considerando a opinião do ministro, que é governo, porque fica parecendo que o Mandetta entrou ali por imposição da oposição. E não, o Democratas até onde se entende, governo. Ele não é oposição ao Bolsonaro, não. E quando chegar no pico das contaminações, que as pessoas estiverem internadas e os hospitais ficarem lotados, eu acho que vai rolar um estopinho ali que ele não vai se manter, não. Porque ele não tá conseguindo fazer nada. Eu acho que ele não vai aguentar também, não. Essa história do, o Bolsonaro não vai demitir e ele falar que ele também não abandona paciente, o caralho. Essa corda tá muito fina, tá muito pra estourar. E aí é só qualquer merda que der. Tipo, estourou, vai estourar, Belo Horizonte estourou de caso. Aí o Bolsonaro fala assim, tá vendo? O que você mandou fazer não tá funcionando, eu vou te mandar embora, eu vou colocar aqui o Osmar Terra. E aí fudeu. Aí vai morrer o dobro. Saiu uma informação aqui agora, enquanto a gente tava conversando,
de que quinta-feira, vai ter uma reunião do Bolsonaro com o presidente da Anvisa e com a doutora que está defendendo o uso assim, indiscriminado da hidrocloroquina. Por que ele está marcando essas reuniões, sabe? Não sei se é para mandar recado, para o Mandetta ficar quieto na dele, baixar a bola, ou ele tá sondando quem vai ser o substituto. Porra, eu vi essa mulher hoje na CNN, cara, achei um absurdo a forma como ela falou. Ela basicamente falou que as pessoas que já tiverem com sintomas desde o início da demonstração, né, de estar ali com a Covid, já podem fazer o uso da hidroxicloroquina de forma controlada, desde que exista um protocolo e tudo mais, porque é muito eficiente, e vamos que vamos. Ela basicamente disse isso na CNN, cara, foi assim. E aí, obviamente, o Bolsonaro postou isso lá no Twitter dele, né, cara? A CNN é um braço de assessoria de imprensa do governo, né? É verdade. Exatamente. Mas assim, o problema do Bolsonaro é que, mesmo nessa guerra, mesmo depois do fico do Mandetta ontem, que foi um fico basicamente dizendo, ó, fico, mas tem data e hora pra sair, né, cara? Porque hoje mesmo ele já ficou tweetando novamente o dia inteiro sobre a hidroxicloroquina, postou foto do Lula pra dar zoada no Haddad. Ele não, o Carluxo, vamos lá, cara. O Carluxo, exatamente. Tipo, o Brasil já tá o quê? Com quase 700 mortes, né, aqui nesse momento que a gente tá gravando, mas ele, obviamente, em momento algum se dirigiu a nenhuma família, mas se dirigiu ao Boris Johnson, prestando a solidariedade dele ali ao primeiro-ministro e tudo mais, desejando ali muita força para a família. E pro brasileiro ele quer mesmo que use hidroxicloroquina, e é isso aí, cara. É o remédio milagroso que ele tá esperando e vai ficar batendo essa tecla até sabe-se lá quando, né? Até vídeo do Tomé, aquele cara que era massacrado lá pela Gabriela, ele postou essa semana, sendo que o cara se aproxima da mulher na comunidade, bota a mão no ombro dela, tudo errado, cara. Então, assim, apesar de tudo, né, da confusão que aconteceu ontem, do fico do Mandetta, ele continua batendo na tecla para ir contra tudo que o Mandetta fica pregando nas coletivas, né? Haja saco pra aturar isso. Não, e isso ainda pega uma coisa que não sei se o Diego quer comentar sobre isso, mas é muito fácil de você criar um alarde em torno de um medicamento, que a gente tem uma cultura de automedicação muito forte. As pessoas, elas estão muito habituadas a esquecer a medicina, esquecer o que o médico diz e se automedicar, ir lá e comprar qualquer coisa e vai funcionar. Ele pega nesse ponto e não só ele, né, mas essa maluquice da hidroxicloroquina, ela está atingindo uns níveis muito perigosos, porque a gente já tem casos de pessoas que elas supostamente morreram por conta do uso indiscriminado dessa substância, né? Sim, e porque a hidroxicloroquina é uma substância, a cloroquina, principalmente na hidroxicloroquina, ela é um pouco mais fraca, mas ela tem efeitos colaterais muito fortes, muito adversos. Ela tem que ser administrada com muito cuidado. E assim, eu não sei, é a questão da guerra narrativa, né? Porque o Ministério da Saúde já estabeleceu um protocolo para teste da hidroxicloroquina em pacientes em estado grave. Aqui mesmo, aqui em Manaus, né, a Fundação, a Fiocruz, está testando. Já testou em 81 pacientes aqui, desses 81, 11 morreram, infelizmente. E segundo o infectologista que está conduzindo esse estudo, disse que ainda não tem resultado, né? Ainda não tem como afirmar se ela é benéfica ou não, e são os resultados que está tendo pelo mundo afora, mais ou menos. Então, esse que é o lance. Os caras batem tanto nessa tecla que parece que é a nova salvação da humanidade, sendo que em nenhum lugar tem teste concluído sobre isso. Hoje eu vi a notícia de que a Suécia já baniu como tratamento de coronavírus, porque não tem resultado e os efeitos colaterais às vezes é até pior do que o corona, porque a pessoa se cura do corona, mas fica toda cagada, não enxerga, tem um monte de coisa, um monte de efeito colateral merda. E aí foi o Trump falar que essa porra funcionava pra esse filho da puta ficar insistindo que aqui no Brasil tem que usar essa merda. Enquanto isso, né, acho que até o Átila comentou no Roda Viva que ele foi lá, que já tem 2 drogas antivirais que têm resultados realmente promissores nesse caso, para reduzir aí o tempo de internação e UTI de 5 para 2 dias, né? Foi um estudo pequeno ainda, mas já é um estudo bem desenhado, é um estudo que dá para você partir, né, para fazer uma investigação mais séria, e estão cagando para essas outras 2 drogas, sabe? Que poderia estar realmente fazendo o que a gente precisa nesse momento, que é reduzir a ocupação de leito de UTI.
Eu acho que uma dessas está sendo até testada na Fiocruz, né? Se eu não estou enganado. E parece que os primeiros resultados foram até satisfatórios. Eu não vou lembrar o nome da droga, obviamente, mas tá andando, né? Só que parece que é o que o Marco falou, né? Estão achando que a cloroquina é a salvação, porque eu acho que mascara muito bem, né? Porque o Bolsonaro ele não sabe como lidar, ele não sabe como agir nessa crise. O negócio dele é ficar se agarrando a uma salvação milagrosa, que ele vai falar que foi Deus que colocou isso pra todo mundo e tudo mais. E aí, por exemplo, se morrer, sei lá, 20, 30 mil pessoas, mas a cloroquina em algum momento surtiu um mínimo de efeito, administrado junto com aquela outra droga, ele vai falar que deu certo, ele estava certo desde o início, e as mortes que tiveram foram culpa dos governadores e de quem mais não quis administrar a cloroquina desde o início, né, cara? A narrativa dele, pra mim, já tá pronta desde o começo. Ele tá tentando se livrar das duas formas da responsabilidade. Se morrer pouca gente, ele vai dizer que foi o governo que atuou bem. Se morrer muito, ele vai dizer que é culpa dos governadores. Enquanto isso, Deus tá ocupado mandando praga, né, cara? Que é isso que Deus tá fazendo agora. Deus pensa, qual a próxima praga que eu vou mandar? Ué, a igreja do Satanás já falou que eles não tem nada a ver com isso, que o Satanás só manda heavy metal e suruba aqui pro Brasil e 20. Vocês já assistiram O Príncipe do Egito, aquela animação dos anos 90? Sim. Uma cena que eu acho fantástico como eles adaptaram, que tipo, as 10 pragas do Egito cabem numa música. Eu fiquei com essa música na cabeça por mais de uma semana, o tempo inteiro. Aí eu só lembrei desse filme por conta do Bolsonaro, porque no filme, né, na história bíblica no geral, o faraó, ele só cede quando ele perde a coisa que ele mais estimava. No caso da Bíblia, do faraó, era o herdeiro dele, que era o legado que ele ia deixar. Perdeu. No caso do Bolsonaro, eu não tô rogando praga, não. Cuidado que eu não tô rogando praga. Mas é o tipo de pessoa que só vai acordar pra realidade como muita gente que tá na rua. Quando deixar de ser número, quando deixar de ser estatística e passar a ser assim, conhecida ali que eu via 2 vezes por semana morreu disso. Mas a fita do Trump não foi isso? O Trump não foi um grande amigo dele que entrou nas últimas no hospital? Aí que ele se ligou que o negócio é feio mesmo, que aí que ele começou a pedir os lockdown, mandou a GM construir respirador e o cacete. Assim, entrando, não querendo passar pano pra ninguém, principalmente não pro Trump, que ele é um líder, ele devia ter postura, mas pra população comum. Essa história de pandemia que vai matar não sei quantas pessoas, 1 milhão de pessoas, se não tomar medida cabível a tempo, ela parece muito absurda, as pessoas não absorvem. As pessoas ouvem isso, acham que é lorota. Até que acontece. E isso do remédio, que ele vem defendendo, a ferro e fogo, vamos lá. Ninguém é contra testar o remédio, não. Se o Bolsonaro, no fim das contas, estiver certo, e esse remédio for a cura de todos os males, até de dor de corno, parabéns, Bolsonaro. Ninguém vai ficar de picuinha, não. É todo mundo parabéns. Olha, você acertou nessa, você massacrou a gente, mas você salvou vidas. Só que não é o caso, não é o que ele está fazendo. Primeira coisa que ele faz é, olha, o medicamento está sendo testado, mas eu já mandei um exército produzir não sei quantos. Se não servir para nada, ele vai enfiar onde? Eu tenho uma ideia. Eu também tenho uma, que eu acho que é a mesma. Aí não, tem gente ainda precisando do remédio de verdade. O pessoal que tem aqui precisa do remédio de verdade. Vamos lá. Mas só um pouquinho. Mas a produção atual já banca, né? Não precisava botar mais gente. Falar. É que, dependendo do seu cargo, da sua posição na sociedade, certas coisas você não pode falar. E se for falar, você tem que tomar cuidado quando for falar. Se chama de decoro. Porque o que é que acontece? No momento em que o presidente da República chega e fala assim, olha, tem esse remédio aqui. Ele sai desfilando com as 2 caixas, né? Eu tô com esse remédio aqui que muito provavelmente vai curar a síndrome do coronavírus. Você pode ser a pessoa mais racional do mundo. Você pode ser a pessoa mais comedida, assim. Mas nenhum processo de compra, quase nenhum, é um processo racional. Você compra por desejo, você compra por... Enfim, vários fatores. Se a pessoa chega e diz, olha, esse remédio daqui, ele vai salvar as pessoas da morte do coronavírus, e a pessoa tiver com grana, ela não vai querer saber de quem usa, não. Ela vai comprar e ela vai guardar. E foi o que aconteceu. E só quem tem dinheiro sobrando para comprar medicamento que não precisa, é gente que tem um poder aquisitivo um pouco lá em cima, né? E acabou o estoque no Brasil. Então,
No momento em que ele chega e faz esse tipo de pronunciamento, ai, eu tô com esse medicamento aqui, vão mandar não sei o quê, vão mandar o exército produzir barris e barris, ele tá cometendo um crime muito grave. Quando isso passar, ele tem que ser caçado por todas essas coisinhas. Deus Exatamente. E Jaime, onde é que Jorge Mateus entra nessa história aí de dar quase demissão do Mandetta? Assim. Então, Jorge Mateus é uma banda que, pelo que parece, é muito famosa. Eu não fazia ideia. Enfim, é uma banda muito famosa. Bateu recorde no YouTube, 3 milhões de cacetadas de gente vendo a live deles. Parabéns. E aí, o ministro da Saúde, eu não sei como foi que esse processo aconteceu. Eu não sei se foi a banda que tomou a iniciativa ou se foi o Ministério da Saúde que fez o contato. Enfim, eu sei que aconteceu. O ministro da Saúde fez uma inserção nessa live pra, enfim, falar o básico. O Mandetta não faz nada muito extraordinário, não. Mas que foi bacana, sabe? Ele tá entrando num lugar onde as pessoas estão imersas, estão consumindo conteúdo, estão prestando atenção, e ele conseguiu colocar uma mensagem dele ali dentro, de graça, pelo que parece, para as pessoas tomarem cuidado com o vírus, continuarem se protegendo e tudo mais. Só que o chamado Rainha Louca não gostou. Por isso que o presidente disse que ele estava virando estrela, porque ele estava participando de live de cantor. Imagine o tamanho da pessoa minúscula, criar picuinha por conta disso. Nem parece que vai ter morte de boy aqui para chegar nas 2 semanas, sabe? No meio de uma pandemia, o cara é preocupado com isso, né, cara? Mas aí é o que você falou, né? Como ele consegue muita popularidade, né? O Mandetta tava ali ao vivo para 3 milhões de pessoas, isso impacta diretamente o ego do Bolsonaro, né? Eu sendo Mandetta, apareceria na próxima live da Valesca. Da Valesca. Mas e aí, mais algum comentário em relação à quase demissão do Mandetta? Cara, o depoimento dele falando que a galera já tava limpando as gavetas dele, eu achei assim... Perfeito. Perfeito, porque icônico, não tem como o Bolsonaro negar que era o plano, entendeu? Exato. Não, e os servidores, cara, na porta do ministério, todo mundo desceu, cara, se aglomerando, seguindo até contra a indicação do próprio ministério, porque a galera tava esperando pra bater palmas e homenagear ele na saída, porque já achavam que ia ser demitido mesmo, né, cara? Mas aí eu gostei também da CNN, né, que o Alcolumbre, parece que a CNN informou que o Alcolumbre ligou para o general Ramos, dizendo que o Congresso Nacional não ficaria muito feliz, quer dizer, não ficaria feliz caso o Mandetta fosse demitido. Então, acho que, para bom entendedor, meia palavra basta, né, cara? Não precisava mais do que isso, né? E sobre isso do demite, não demite, aí o pessoal fica, ai, vocês estão caindo na armadilha do Bolsonaro de usar a imprensa e não sei o quê. Não é bem assim, não. Explicar a diferença. Uma coisa é a imprensa servir de megafone para qualquer relinchada que ele dá. É tipo, o Bolsonaro diz que o golpe de 64 foi bom, o Brasil era o céu dos testemunhos de Jeová nessa época. Sabe? Isso aí é um uso que ele faz porque ele sabe o que é que acontece. Ele sabe o que é que esse tipo de fala provoca na população. Outra coisa é a imprensa reportar que ele tinha decidido demitir o ministro da Saúde, rolou alguma coisa lá dentro e ele desistiu depois. Isso aí você está registrando a história acontecendo. Então não tem por que ficar, porque a imprensa está caindo na armadilha do Bolsonaro e depois ele vai dizer que é mentira, que a imprensa está perseguindo. Gente, abril de 2020, vocês ainda ligam para a opinião do Bolsonaro e para a opinião de quem votou nele. Pelo amor de Deus, é caso de terapia. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui então. O próximo tópico, acho que o Diego consegue falar melhor pra gente, né? Então, como pronunciado aí pelo Mandetta, o primeiro estado que a situação ficou crítica foi aqui no Amazonas, né? Atualizando aí o boletim, hoje saiu umas 2 e pouco, né? Todo dia tá tendo uma live do governo do estado. Nós temos 636 casos aqui, com 23 óbitos confirmados, mais 7 em investigação. O problema é que a nossa rede hospitalar aqui já está em 95% de ocupação de UTI. Nós temos... É pouco, né? Porque aqui tem pouca gente, na verdade. Na verdade, é pouco mesmo por tanta gente que tem, porque a saúde aqui foi pessimamente administrada nas últimas décadas, mas
a situação não estaria tão ruim assim se o Trump não tivesse roubado aqueles respiradores lá, né, que vinham uma parte pro Nordeste, e tinha uns daqui também que foram apreendidos lá nos Estados Unidos, mas se não fosse tomada nenhuma medida, essa semana agora já ia acabar a capacidade do sistema, mas aí o governo do estado resolveu reativar um hospital de uma universidade particular aqui, que estava desativado, e aí espera-se, né, que para a semana que vem se consiga liberar aí 400 leitos lá nesse hospital, sendo 50 de UTI, se espera pelo menos até o final dessa semana conseguir mais 50 leitos de UTI no hospital de referência aqui. Então vai dar uma respirada, assim, não chegou a colapsar de fato ainda não, o médico ainda não está tendo que escolher, sabe, para quem dá o equipamento, mas está bem perto disso. Como em todos os lugares a gente está vendo, né, a população está pouco se fudendo para a quarentena, você passa na rua, tem gente no bar, tem gente andando normalmente, e infelizmente só vai pegar quando a situação se agravar ainda mais, né? Aqui tem um fator que é muito complicado, que são os municípios do interior do estado que são muito distantes, que são às vezes dias de barco, mas só tem cerca de 20% dos casos, normalmente assim, um caso aqui, outro ali, só o município que acho que é um dos mais populosos, que é o Manacapuru, que é aqui perto, que já tá com 40 e alguns casos, e para uma cidade aí de menos de 100 mil habitantes é preocupante, né, porque não tem uma estrutura de saúde muito boa, mas o governo está tentando fazer o melhor que pode, assim. Mas se não conseguirem liberar esses leitos aí, vai chegar numa situação muito ruim, né? Outra notícia que vem daqui é que tem os primeiros 3 indígenas infectados pelo coronavírus aí são daqui, né? São no município de Santo Antônio do Içá, da etnia Cocama. Foi uma agente de saúde lá de uma aldeia que teve contato com um médico do Departamento de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, contraiu e foi para casa e infectou 2 familiares dela, mas estão tentando controlar aí também. Esse é o resumo da situação. Agora você comentou aí dos respiradores e a pernada que os Estados Unidos está dando não só no Brasil, mas como em boa parte do mundo, cara. Vocês estão acompanhando isso? Trump tá certo, vocês no lugar dele fariam a mesma coisa para proteger a população, o Trump tá sendo um filho da puta, como disse um meme que eu vi no Twitter, né, americano salvando o mundo só na ficção mesmo, né? E quem vai salvar é cubano, que vai viajar pra missão na África, que aceita navio lá no porto cheio de corongado. No final, sempre é assim, os americanos é só no filme mesmo. Mas assim, é pirataria isso aí, né? O cara tá pegando o bagulho que não é dele pra usar dentro do país dele. Assim, se ele tá... Assim, eu acho que tudo que o Trump faz, eu acho sempre coisa de cuzão. Porque ele é um cuzão, ele é um bully americano, é essa coisa, esse personagem de filme, assim mesmo, sabe? Só que estamos em tempo que é tipo tempo de guerra, né, gente? É fronteira fechada e você não tem muita poder de barganha e negociação e tempo pra agir, assim, pra esperar fazer as coisas e tal. Então eu acho errado, mas ao mesmo tempo, pô, o cara tá tentando fazer um bagulho pra salvar mais gente no país dele. E se vai matar brasileiro, você acha que ele tá ligando pro Brasil? Você acha que ele nem lembra o nome do Bolsonaro mais? Os caras falam presidente do Brasil e nem sabe quem é o cara, entendeu? Então o que tá rolando ele quer salvar o povo dele e quer que o resto do mundo se foda. Ele mesmo falou, eu não quero ninguém comprando máscara, eu não quero gente com máscara no mundo inteiro, eu quero gente aqui dentro dos Estados Unidos com máscara. É errado, mas vamos ver o que vai acontecer aí também, né? Tem que fazer mandar uns aviões com um tanque mais cheio aí pra conseguir de um ponto até o outro, sem ter que parar em Miami para os caras roubar todas as coisas que tem que fazer, as coisas que tem que chegar aqui no Brasil. O Mandetta até essa semana falou que acho que uma logística que eles vão ter que fazer é mandar um avião daqui direto lá pra China para buscar suprimento, cara. Essa que é a fita, porque você para num país, os caras sequestram o que você tem de carga, já era, você vai fazer o quê? Vai invadir o país? Exatamente. Só que o lance do Trump, o Bolsonaro tentou fazer aqui dentro, né? Tinha não sei quantos respiradores para chegar em Recife, e ele já queria pegar esses respiradores pro governo federal distribuir pelo país, e o cacete. Então, você vê que é um modus operandi que essa galera curte, né? Uhum. Isso aí tá rolando até dentro dos Estados Unidos, porque o governo federal tá querendo justamente controlar isso e impedir o Estado de pegar, né? Quem falou foi até o genro presidencial lá, falando, não, que queremos pegar pra gente, mas, tipo, cara, o governo federal não tem nada a ver com a situação, sabe? Nova York tá se afogando lá e o governo federal fazendo briguinha, porque o governador é a mesma coisa. O Bolsonaro e o Dória e o Trump com o Cuomo lá.
Então, sobre isso do Trump tá saqueando a carga, enfim, muda-se Trump, meu cu pra ele. Mas vamos trazer o contexto aqui pro Brasil. Saiu uma nota, né, informando que o pessoal da inteligência do Exército, em janeiro, já alertava sobre o risco do coronavírus no Brasil. Esse relatório chegou para o presidente da República. Vocês acham que ele leu ou sentou em cima? Sentou em cima, né? Então, toda essa questão logística de, não está conseguindo um respirador agora, não está conseguindo comprar máscara, EPI para o pessoal do hospital e tudo mais, poderia ter sido evitada se a pessoa que recebeu esse relatório tivesse levado ele um pouquinho mais a sério. Não precisa comprar tudo de uma vez não, sabe? Porque também não vai deixar faltar para os outros países. Mas se tivesse feito a gestão da logística da coisa, olha, vamos comprar aqui, porque isso pode estar acontecendo daqui 2 meses no Brasil. Compra e deixa aqui. Vai deixando. Não ia ter esse problema, sabe? Ia ser menos um problema tanto para o governo federal quanto para os estados. Agora, tem que deixar aqui uma coisa bem clara. Quem está gerenciando a crise do coronavírus no Brasil são os estados. O governo federal não sabe nem quantas pessoas foram testadas. É, verdade. E engraçado que nas coletivas eles tentam trazer para eles, né, esse protagonismo, né, como se eles estivessem coordenando tudo, né. Outro dia o Mandetta reclamou que os estados tomaram a frente e tal. Claro, porra, o governo federal não tomou ação nenhuma, os estados iam ficar esperando até agora. Graças a Deus. Eu rezo todo dia, graças a Deus. Obrigado, Witzel. Obrigado, João Dória. Obrigado a toda essa gente, sabe? Que apesar de ser tosca e torta igual o Bolsonaro, ainda tem 2 neurônios ali funcionando. Porque senão o povo de São Paulo e o povo do Rio ia estar numa merda federal. É, exatamente. Lembrando que o Rio tem, com certeza, muita subnotificação, tipo, os transportes aqui de manhã, ônibus, BRT e tal, continuam cheios, cara, impressionante. Então... essa estratégia que eu acho que o Rio adotou também, né, de reduzir a frota de ônibus e tudo mais, eu confesso a vocês, eu não entendi ela não. Você tem que aumentar, né? Porque você tem que deixar os ônibus cada vez mais vazios. Exato. Exatamente, cara. Eu não entendi ela não, mas como eu não sou da área, eu fico na minha. Viu, Toffoli? Eu fico só observando. Eles acham que diminuindo a frota, a galera vai falar, puta, tem menos ônibus, eu não vou sair de casa, eu não vou pegar ônibus, eu não vou sair de casa. Quando na verdade a galera sai do mesmo jeito e vai pegar ônibus mais cheio. Vocês já foram no supermercado durante essa pandemia? Já fui. Parece que não aconteceu nada, porque ele continua cheio. Só o preço do ovo de Páscoa que caiu assim absurdamente. Tem um ovo de Páscoa aqui você pagava 50, tá por 20 agora. Ovo da garota, assim, só pra ter ideia. Você sabia que é mais barato comprar um ovo de Páscoa que comprar uma barra de chocolate hoje em dia? Agora é. Porque agora sim, supermercado cheio, é calo no supermercado, é gente descendo de ônibus pra ir no supermercado, assim parece que não aconteceu nada. Lógico que as pessoas têm que comprar mantimento pra ficar em casa e tudo mais, mas não precisa levar o filho, não precisa levar a sogra, não, vá sozinho. E o cara comprou uma máquina de lavar, bicho, eu fiquei mesmo. Às vezes o cara quer matar a sogra e você não tá ligado. Pode ser. Mas aqui teve um lado bom da quarentena nos supermercados, que pela primeira vez na vida, acho que na história, estavam limpando os carrinhos do supermercado. Isso é verdade. Não, agora, sabe o que me surpreende? Sabe o que me chocou com isso tudo? É que as pessoas só começaram a lavar as embalagens de coisa que vão guardar na geladeira agora. Exatamente, cara. Aqui em casa a gente faz isso desde sempre. Aqui em casa também. O que vai na geladeira, o que vai no armário não, mas o que vai na geladeira a gente sempre faz também. Gente, vocês estão agora. Pois é. Agora, Rodrigo, como é que tá o BBB aí, cara? Você tá calado, tá comentando nada? Você quer falar alguma coisa aqui sobre calado, o Trump? Eu tô até percebendo que quando eu não tô gritando nesse programa, ele fica muito mais agradável. Aí eu fiquei um pouco calado. Mas, assim, tô tentando acompanhar o BBB aqui, mas tava pensando uma outra coisa em cima desse tópico aqui. Tem uma coisa que é engraçado, né? Só acho engraçado. Não sei se vocês conhecem, tem pensando na fala do Marco agora, que comentou que isso é pirataria, né? Isso que está acontecendo, e não só com relação aos Estados Unidos, mas aqui dentro também. E eu só acho engraçado porque tem um livro que essa galera liberaloide come, assim, o pessoal se masturba com aquela porra daquele livro, que nem é um livro tão ruim assim, que é o Revolta de Atlas, da Ayn Rand.
Vocês já ouviram falar? Não é ruim não. Ele é um livro que ele tá lá o pessoal lê muito nos Estados Unidos, né? Um dos livros recomendados pelo Congresso. E a Ayn Rand era uma pensadora liberal. E nesse livro ela constrói uma distopia dela, na qual as pessoas mais capacitadas, mais técnicas, grandes gênios, eles resolvem sair da sociedade e falar, vamos ver no que vai dar. Só que na concepção dela, quem é mais capacitado é a galera conservadora liberal. E quem é menos capacitado era o pessoal social-democrata, era o pessoal socialista, era a galera do Estado máximo, né? Então ela constrói aquela distopia mostrando, se tirar essa galera técnica dali, que é esse pessoal liberal, olha o que vai acontecer. E a economia é destruída, tudo desaba, né? Ninguém consegue fazer nada, não consegue se produzir nada. E dentro dos personagens que ela coloca no livro, tem um que ele é um ativista de direita, que ele é um pirata, e ele vai interceptar as cargas de produção dos outros países para fazer com que esses países entrem em crise, que os próprios Estados Unidos entrem em crise, e tem um outro ativista de direita que ele se preocupa em dominar empresas, comprar várias ações, fazer com que essas empresas entrem em falência, para destruir a economia. Tem esses dois ativistas, e o que eu acho engraçado é que eu queria que a Ayn Rand estivesse viva, e ela tivesse o nosso tempo, para ela perceber que, na verdade, quem faz exatamente aquilo que ela acusou os governos preocupados com o social de fazer, são os governos conservadores de direita. São os governos conservadores de direita que fazem pirataria. São os governos conservadores de direita que falem empresas de propósito para foder a economia. São os governos conservadores de direita que não têm pessoal técnico, que não têm o pessoal capaz. Quando o pessoal capaz e técnico, que não é a galera de ultradireita e ultraconservador, resolve não estar no governo, ou não pode entrar no governo, é essa merda que a gente encontra. E é em qualquer país do mundo hoje que você pega, e tem esse pessoal maluco da ultradireita, tem esse pessoal surtado, sabe, chupando pau do Olavo de Carvalho, quando essa galera entra e retira todo o pessoal técnico, todo o pessoal que sabe trabalhar, é que tudo cai por terra. É aí que a gente entra naquela crise que ela pintou, e a gente está vivendo hoje um cenário muito parecido, só que espelhado, ao contrário, porque no fim das contas funcionaria ao contrário, né? O ultraliberal, ele não sabe trabalhar. Ele não tem um conhecimento técnico tão aprofundado, porque se ele tivesse, ele saberia que está errado. E aí, nesse cenário desesperador, a pessoa que faz o mínimo, né, que nada mais foi sua obrigação, que pensa só com um pouquinho de lógica, como Mandetta, parece ser ainda muito razoável. Mas só para comentar que, na prática, é isso que a gente já vê faz um tempo. O capitalismo não é nada diferente de pirataria. Qual a diferença entre você falar, eu tenho mais dinheiro, me dá isso aqui, foda-se se a pessoa tá morrendo, e você chegar, eu tenho mais armas, me dá o seu navio, eu tenho mais armas, me dá o que você entrega, sabe? O capital é uma arma. Tanto faz se você está apontando canhões de navio para fazer pirataria, ou você está apontando o seu poder econômico para comprar o que o outro está precisando. É pirataria do mesmo jeito. O capitalismo é isso. Ele é um sistema instituído em cima do crime, instituído em cima da morte do outro. Ele só funciona com o outro morrendo. Isso fica mais descarado quando a gente vem nesse momento de crise. É só aí que as pessoas começam a perceber que essa é a base na qual nós nos sustentamos. É por isso que tanta gente hoje diz que o capitalismo está no seu acaso, ele está nos seus momentos finais. Porque se a pessoa para um minuto para observar o que está acontecendo, se ela para um minuto para pensar em qual é a base da nossa estrutura econômica, ele fala, que merda, cara. É óbvio que isso não tem como funcionar. É óbvio que o único fim dessa porcaria desse sistema mediado pelo capital é matar os outros. É matar quem está por baixo, sabe? É fazer pirataria. É colocar pressão para quem tá na merda continuar na merda sustentando quem tá em cima. Não tem outra saída. E ele vai sempre gerar uma merda de uma crise dessa, se preocupar com a economia, depois sugar todo o dinheiro do trabalhador e da trabalhadora para sustentar de novo a empresa, que vai fazer um novo ciclo e que daqui a pouco vai precisar de novo investimento do governo. É isso que essas empresas fazem. Fodem com a vida de todo mundo para pegar de novo o nosso dinheiro para fazer com que a gente compre os produtos que a gente sustentou as empresas para que elas pudessem produzir. Isso se repete de novo. Agora, isso a gente discutiu no último programa, minha expectativa é que a gente dê pelo menos uma giradinha na chave e perceba que pelo menos o ultraliberalismo, que é a mesma coisa que o neoliberal, são termos que na teoria se trocam, mas quer dizer a mesma coisa, ultraliberal e neoliberal, no fim das contas dá na mesma, a gente girar pelo menos a chave e perceber que esses últimos 45 anos de neoliberalismo, eles só fuderam ainda mais com o rolê, que nem as empresas conseguem sustentar, que só grandes empresas, só empresas gigantescas, só bilionários é que vão conseguir aos poucos continuar lucrando. Só os banqueiros é que conseguem continuar lucrando e crescer nesse cenário. Se a gente conseguir girar um pouquinho essa chave, percebendo que capitalismo é pirataria,
de repente a gente ainda consegue, daqui a algum tempo, sair disso com um pouquinho de sanidade. E quando se não for agora, vai demorar para vai entrar outra situação de que o capitalismo vai ser tão golpeado para dar essa virada, né? Não, eu também tô nessa, assim, ou se não for isso agora, cara, se nesse nível de crise, e eu concordo com tudo que o Átila tem dito, a gente tá aquele mundo que a gente estava, ele não existe mais, ele não existe em diversos aspectos, inclusive, se a gente for pensar na economia mundial, ela tem que se repensar, e novamente, se a gente comentou muito no programa passado, não é dizer que, olha, o capitalismo não vai tentar reverter essa situação, porque óbvio que ele vai tentar dar o giro de 180 graus e continuar tudo na mesma, né? Vamos mudar tudo para continuar na mesma. Vai tentar. Só que a gente tem que estar preparado para dar um contragolpe. E pelo menos em alguns pontos, sabe, a gente derrubar algumas dessas pilastras aí para que a gente consiga sair dessa crise, pelo menos chutando para escanteio os projetos ultraliberais. Se a gente chutar os projetos ultraliberais, a gente voltar pelo menos, sabe, para um Estado que promova o mínimo de qualidade de vida para a sua população, a gente já vai ter tido uma pequena vitória, a gente já vai ter ganhado alguma coisa. Apesar de eu achar que o Átila, quando ele fala essas coisas de que quando nós saímos disso vamos encontrar um novo mundo, ele fala de uma forma muito top, que ele subestima a capacidade do ser humano em fazer merda. Essa fala dele, mas eu acho que muitas conversas, muitas opiniões vão mudar, principalmente como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde do Brasil, sabe? Saúde pública vai ser um assunto que vai ser levado muito mais a sério, sem essa lorotinha, talvez, de que, o plano de saúde é melhor, porque não sei o que, os planos de saúde estão todos se cagando de medo de receber paciente de coronavírus. Eles não sabem lidar com isso, eles não têm esse trato de lidar com política pública. Vai todo mundo pro SUS, no fim das contas, sabe? Só lembrando que o Mandetta, não muito tempo atrás, estava defendendo a ideia de se pagar pelo SUS, né, cara? É sempre bom a gente deixar isso aqui em mente, né? Porque agora ele tá com a popularidade em alta e tudo mais, com o coletinho do SUS em todas as entrevistas, defendendo o SUS e tudo mais, mas não era esse discurso no ano passado, né? É isso aí. Digamos que a gente vai esquecer disso por uns 4 meses, mas quando acabar isso tudo com o menor número de vítimas possíveis, a gente volta a bater nele como batia antes. Exatamente. E só um complemento que agora a realidade dos Estados Unidos, né, a notícia de 2 de abril, não sei se já foi atualizado esse número, mas 10 milhões de pessoas lá nos Estados Unidos deram entrada no seguro-desemprego nas últimas 2 semanas. A média anterior era entre 200 e 300 mil pessoas por mês. Só comentando que Nova York, né, tipo, a pandemia nos Estados Unidos, ela não tá começando num estadinho assim pequeno, não, ela tá em Nova York. Tem um vídeo que eu achei assustador, achei pesadíssimo esse vídeo, que era um hospital removendo o corpo. Sabe aquelas empilhadeiras de indústria, sabe, que levanta pallet? Uhum. Eles estavam levantando o corpo com aquilo, sabe? Nova York. Aí chega as pessoas no Brasil e ficam subestimando isso até agora, com essa brincadeirinha, sabe? Não, e tu vê o estado que tá Equador agora, cara, as pessoas estão fazendo caixa de papelão, cara, porque não tem, lá em Guayaquil não tem mais. Mas o Equador é um país que a gente sabe que tem muito menos condição e muito menos estrutura do que Nova York. Nova York hoje morreu, o maior número de mortes de um dia superou a Itália, teve 730 mortes de ontem para hoje. Então o negócio tá estourado. Os caras falaram assim, agora vai começar a baixar porque tá começando a diminuir o ritmo de contágio. Então tá aparecendo menos doente do que tava aparecendo. Mas, mano, tá morrendo muita gente. E assim, eu acho que essa grande normalização tem que viver normal, a gente tem que sair pra rua, vamos trabalhar o caralho, é porque aqui no Brasil não tem teste o suficiente. O que tem de caso confirmado e o que tem de caso de morte confirmado não é nem perto do número de casos que teve, caso real de nego que ficou doente, e de morte que tá rolando aí, morto por pneumonia, morto por insuficiência respiratória aguda, e por um monte de coisa que os caras estão colocando no atestado de óbito, porque não tem como provar que o negócio foi coronavírus. Você acha que os caras dos coveiros do Vila Formosa estão cavando mais 100 covas por dia pra colocar muda de planta? Claro que não, né, mano? Então, enquanto não tiver o teste, enquanto não testar em massa, enquanto não testar todo mundo que chegar com sintoma no hospital e todo mundo que foi internado,
fudeu, vai ficar assim, puta, tem só 700 casos em São Paulo, tem 1.000 casos não sei aonde. Mas isso aí é pouco, São Paulo tem 30 milhões de habitantes, 700 casos não é porra nenhuma. Morreu 50, 50 morre no trânsito todo dia. Enquanto não tiver um número, morreu 500 hoje à noite, porque nós testamos todo mundo e estamos comprovando que morreu 500 essa noite. Vai ficar essa coisa assim, a galera na Praça do Pôr do Sol, o outro sai pra ir no correio e fica lá o dia inteiro, o outro vai no mercado pra comprar ovo de Páscoa, e vai continuar essa merda. Só pra manter o assunto em Nova York, quando houve o ataque nas Torres Gêmeas, morreram 2.996 pessoas. Hoje foram registradas 2.000 mortes do coronavírus nos Estados Unidos, sabe? Tipo, no total, sabe? Somando no total. Mas, assim, já é um atentado terrorista, assim, parâmetro de morte, sabe? Sim, por dia isso, né, cara? O detalhe é isso, né? Não foi numa tacada só, tá sendo isso quase por dia, quase esse valor. Já estão com 12.844 mortes nos Estados Unidos no total. Se essa curva continuar do jeito que tá, né? Eu espero que não, apesar deles terem roubado os respiradores da gente, mas vai ser um outro 800 por dia, sabe? Esse número é realmente impressionante. E só lembrando que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Marco falou, né, pessoal na Praça Pôr do Sol, no Rio de Janeiro, a PM teve que ficar expulsando a galera da praia nesse final de semana, cara, porque as pessoas já estão voltando aos poucos, cara, impressionante. E teve todo um debate, eu não sei se foi no Rio, que a Guarda Municipal meio que puxou as pessoas, né? Tipo, usou a força para tirar as pessoas da rua, e tava rolando todo um debate, se isso era certo, se era não. Geralmente, eu fico contra esse tipo de repressão, sabe? Mas, bicho, as pessoas não estão levando as coisas a sério. As pessoas precisam tomar um sacode desse, sabe? Nem que seja na mão da Guarda Municipal. Se foi abuso de autoridade, depois resolve ali. Mas talvez esse abuso de autoridade tenha impedido um monte de contágio por aí, a gente não saiba. Exatamente. Aqui no Rio mesmo, né? O Crivella, ele já estava pensando em reabrir, em flexibilizar e tal, ele já voltou um pouquinho atrás, deu uma recuada, tá indo com mais calma, porque ele também já estava falando que ia voltar à escola e aos poucos e tudo mais, deu uma recuada, acho que depois do susto que ele tomou de ter testado lá, e ele deu negativo dele, né, pelo que foi divulgado, mas a secretária de saúde dele deu positivo, ficou internado e tudo, né, aqui no Barrador. Enfim, né. Mais algum comentário que vocês querem fazer? Ou a gente pode fechar por aqui e ir aqui para as dicas culturais? Você que manda. Todo mundo satisfeito? Marcela saiu satisfeito. Insatisfeito. Eu tô satisfeito. O Babuzão da Massa teve 1% de voto só. Pô, cara, que 1%? Eu já acho muito. Já acho muito. Quem é que esse 1% é nazista, né? Vocês não acreditam que eu não sei o nome de nenhum. Chorando sozinho, gente. Não tem uma pessoa pra dar menos um abraço no pobre, gente. Que triste. Eu não sei o nome de ninguém desse Big Brother, acredito se quiserem. Eu só sabia do mágico. Que já esqueceu, pelo jeito, né? Jaime, vai sair um episódio aí sobre BBB no feed do Midcast, convido você a ouvir, que aí você já consegue se inteirar em 1h30 sobre o Big Brother e já tá apta pra poder... Ouvir. Eu preciso ouvir, porque eu fui fazer uma brincadeira semana passada, porque o MBL entrou na onda do Big Brother, né? Aí eu só falei assim, bom, se o MBL tá defendendo essa pessoa, cabe a mim defender a outra. De brincadeira, não durou 5 minutos a postagem assim no Twitter. Eu juro a vocês, eu nunca recebi tanta cacetada assim, nem quando eu ia mergulhar no chorume. Porque você tá faltando uma pessoa. Eu não lembro nem o nome da criatura. Ele faz projeto com detento e não sei o quê. Ele é amigo do cara negro. Gente, é um programa de televisão, caralho. Calma. O pessoal é emocionado. O fandom do BBB é bizarro mesmo, cara. É bizarro. Mas assim, eu tô feliz com os votos que eu dei. Acho que eu sei que eles fizeram a diferença, porque a diferença de quem saiu pra segunda colocada foi de menos de 1%. Foi 0,4% o negócio. Então os votos que eu dei hoje que eles fizeram a diferença. Mas enfim, parabéns. É isso, acabou aqui. Fechou a gravação. Vamos para as dicas culturais aqui. Eu não sei se o Marco e Jair me trouxeram aqui dicas, mas deixa eu começar aqui, até porque se eles quiserem pensar em algo aí para passar, dá tempo. As minhas dicas culturais são: não coma no Madeiro, não compre na Van e não malhe na Smart Fit.
Eu vou deixar os links na descrição do episódio, caso vocês queiram entender. Do Madeiro eu já falei aqui outras vezes. O Davan também, a gente não precisa repetir, é o velho Davan, né? Mas ele fez mais uma daquelas que ele sempre faz essa semana. E a Smart Fit pelo mesmo caminho, tudo dono bolsonarista, filha da puta. Então essas são as minhas dicas culturais da semana. Ótimo. Eu tenho uma dica de série na Netflix, que eu, quando acabei de ver, eu fiquei órfão dessa série, que é uma série documental que chama Tiger King, que é uma série que mostra o submundo do tráfico de grandes felinos nos Estados Unidos, que um dado alarmante assim é que tem, tipo, 100 mil tigres nos Estados Unidos em cativeiro e tem 4 mil na natureza solto. E é um bagulho muito louco. O bagulho, a série escalona de um jeito. Você começa vendo ela achando que é uma coisa, e ela vai indo, ela dá volta, e daqui a pouco tá tentativa de assassinato, a mulher que assassinou o marido. É um puta de um rolo, mas é muito bom, porque essa galera meio redneck americana. Uma definição que me deram muito boa, que era Wild Wild Country com grandes felinos, porque tem um negócio parece que é uma seita dessa galera dos tigres, cara, é muito legal. E aí o personagem principal é o Joe Exotic, que é o cara que é o traficante de filhote, e ele tem um zoológico lá no cu do Oklahoma. É muito foda. Assistam Tiger King no Netflix, é uma série de acho que 9 episódios, 7 ou 9, acho que 9 episódios. E você vai ver o tanto de reviravolta que dá e é uma loucura. Excelente. Jairme. Então, a única dica que eu vou dar, que é a coisa que eu tô usando como escapismo pra desopilar de toda essa maluquice de pandemia, de Bolsonaro falando merda, é a série da HBO Westworld. Pra quem não assistiu, eu vou dar só um resumo bem por cima, assim, porque qualquer coisa é spoiler. Digamos que exista no futuro um parque temático onde tem robôs que se comportam basicamente como humanos e pessoas muito endinheiradas frequentam esse parque para participar de narrativas. No caso, o faroeste. Só que a história, ela anda de um jeito, assim, ela dá um nó na sua cabeça tão grande, porque ela discute filosofia, ela discute até... É basicamente o mito da caverna que o Moneta citou, sabe? A questão de autodescobrimento, o descobrimento do mundo lá fora. Ela é muito complexa, ela é muito maravilhosa. Ela tem uma linha de tempo muito bagunçada, digamos assim, mas no final tudo faz sentido. E ela tem um bônus, que é o seguinte, logicamente que não com tudo, mas se ela te der um mistério no segundo episódio, no terceiro ela já revela. Você não precisa assistir até o final correndo para entender aquilo. E é isso, gente. Fora isso, tem tiroteio, tem gente nua, tem gente morrendo, tem gente passando pra trás. É um Game of Thrones no futuro, digamos assim. Assista, é muito bom. É a série perfeita. E quem assistir e disser que a Dolores fez alguma coisa de errado, pode mandar DM, porque eu vou bloquear. Eu não quero essa pessoa me seguindo, não. Diego e Rodrigo. Cara, vou, primeiro complementar até a indicação de Jairme, que tem... Esse seriado ele é inspirado num filme de 1973, que é um filme que eu adoro, que é o Westworld, que foi não só escrito pelo Michael Crichton, que é um dos grandes autores de ficção científica, quem gosta aí de Jurassic Park, por exemplo, né, renda homenagens ao Michael Crichton, como dirigido por ele também. E o filme tem toda essa premissa, só que é um pouco mais de ação, uma coisa um pouco mais pop. 73, né? Falta efeito especial, mas ainda é muito bom. Um James Brolin, grande James Brolin também participando do filme. Vale a pena, assim, é uma coisa bem mais estereotipada, não tem essa complexidade psicológica que o seriado tem, mas vale muito a pena, bem divertido, e foi o que inspirou o seriado, né? Mas de indicação mesmo, eu vou, como sempre, aqui deixar um podcast de indicação, tá linkado na descrição. Hoje eu indico o Copiou Parente, que é um podcast informativo, ele traz notícias direto de Brasília sobre os povos indígenas, o que acontece com os povos indígenas, os povos da floresta. Então, se você quiser se manter informado sobre o que acontece oficialmente, as últimas notícias, aí assine e escute o Copiou Parente. E por último aqui eu quero deixar a indicação de um jogo, tem aí na Steam, chama Tabletop Simulator, e ele é literalmente isso, ele simula uma mesa para você jogar jogos de mesa com os seus amigos, né? Nesses tempos aí de isolamento social, foi o que a gente achou para jogar Magic, para jogar RPG, né? Ele tem uns mods muito bacanas já prontos, de graça,
para você jogar vários jogos, né? Vários board games também. E é muito bom, cara. É muito bem feito, tem um nível de detalhe bem bacana, né? Os objetos pequenininhos, você dá zoom, ele tá lá todo bonitinho em 3D, é bem da hora. E eu tô jogando bastante Magic aí com os meus amigos no Tabletop Simulator. Excelente, tá todo nerdzinho nessa quarentena, hein, Diego? Olha só, cara. Bom, se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast e incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$2 lá pelo PicPay. Tem ouvinte pedindo para abrir outros planos, eu tô dando uma olhada nisso aqui, provavelmente vou fazer isso, mas lá no PicPay mesmo e não em outra plataforma, como até eu tinha anunciado antes aqui. E para apoiar lá pelo PicPay é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcast e assinar o nosso plano. Movimento Jair Me Arrependi e Marco Melo, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi maravilhoso esse nosso bate-papo, vocês agregaram demais. Jair já é de casa, já é a segunda vez aqui que volta para delírio dos ouvintes, né? Todo mundo pedindo a sua volta, e Marco Melo que estreando, espero que possa voltar outras vezes aqui no Midcast. Vou roubar você aí do Treta Talks, cara, que é a sua segunda casa lá, né? Vamos ver se a gente faz essa negociação aí. Ô, mano, precisando, tamo aí. Pra xingar o Bolsonaro, tô sempre à disposição. Gente, só o último recado, o último pedido. Lavem a mão direito, pelo amor de Deus. Só isso que eu tô falando, lavem a mão direito. Exatamente. Bom, gente, então é isso. Vamos agora dar tchau para os ouvintes e até semana que vem. Valeu, tchau. Tchau, Tchau, valeu. Valeu. Tchau. Falou.